Fala, Bike Zone! Estamos aí iniciando mais um vídeo. Hã? É assim que faz? Cadê? Não, pera aí, é o Cadeira. Vai, tio. Vai. Oportunidade maravilhosa entre amigos, Caetano Caesamataro, Luciano Cadeira Lancelotti e Nathaniel Nata Giacomozzi, terceira vez conosco aqui no Fala Bike Zone. Tivemos uma participação especial do Nata lá na Copa do Mundo de Mountain Bike este ano em Araxá, que foi histórico, né? E que legal estarmos por lá. No dia de hoje, mas o programa já foi ao ar, a participação do Nata no Red Bull Rampage, e hoje o Nata contando para nós a sua história como biker, como tudo começou. Caê, dá as boas-vindas também. Nata, bem-vindo. Um prazer te receber aqui na nossa casa. Eu, quando fui para Ibirama, fui muito bem recebido aí por você, pela sua família, e é uma honra poder retribuir isso aí. Bem-vindo. Na verdade, o Cadeira esqueceu de falar de uma quarta vez que você teve quando vocês estiveram ao vivo. Você direto de lá do Rampage falando com o Cadeira, que a hora que eu vi, velho, eu tava trabalhando, aí vi o Nata e o Cadeira ao vivo, brother. Foi demais. Bem-vindo. Eu falei, eu tô aqui no Rampage, preciso compartilhar com alguém, cara. Eu vou ligar pra Cadeira. O mais legal que eu atendi na hora. Eu tava na porta da empresa Guarapiranga aqui visitando meu irmão. Que oportunidade legal e uma longa história, né? De amizade aí. Chegando aí, já estamos no meio da nossa terceira década de amizade, né, Nata? Vamos começar lá, meu. Tua paixão, como começou teu rolê nas duas rodas e histórias de família, natural de Ibirama, Santa Catarina. Natural de Ibirama, Santa Catarina. Cara, eu devo minha vida toda de esporte da minha família, né, cara? Eles são Salvio Giacomozzi e Doraci Marlene Giacomozzi, admiração gigantesca, sabe? Eles sempre acreditaram, né, que o esporte muda vidas e falaram, não, o Nata vai fazer esporte, e é isso. Então, quando eu tinha 11 anos, velho, num passeio ciclístico, o Meps, Ademir Meps, ele chamava de Ibirama, que corria um downhill nas antigas, de 90... com tênis na boca. Ele ia pra prova de moto, com a bike vestida aqui assim, ele botava o quadro aqui assim, eu ia vestido e andava com o mesmo capacete que foi de moto pra prova. Enfim, esse cara fez um wheeling no meio do passeio ciclístico, eu tinha 10 anos de idade, ele pousou com a roda em cima da minha bike e entortou a roda da bike. Acho que eu nunca contei isso pra ninguém, velho. E aí entortou a bike. Meu pai ficou puto da cara e o Meps, não, calma, não sei o que. E ele fazendo show no meio da galera. E ele era nosso vizinho, cara. Cidade de Ibirama tem 15 mil habitantes, então todo mundo se conhece. E aí o Meps, não, eu arrumo a bike. Foi lá, arrumou a bike, continuamos o passeio, a juiz, né? Só deu uma desentortada assim. Hoje a gente sabe como fazer. Na época parecia que era algo monstruoso que acabou com a minha bike. E aí, cara, nesse passeio ciclístico, o Meps ficou amigo da família, porque ele queria, né, se desculpar de toda a história, e ele falou, não, o Nata tem que começar na equipe de ciclismo aqui de Ibirama. Tá, Olímpio Schatz, que o Luquinha fez um vídeo, foi na casa do Olímpio Schatz, que viralizou muito. Ele colocou no Fala Bike Zone, era o Olímpio que você até mandou. Ele tá no Instagram. Seu Olímpio. 80 anos de idade. Que legal. Ele tinha uma equipe, ele tinha uma oficina de bike, aquelas oficinas bem pequenininha, de fundo, assim, de garagem. Esse cara, apaixonado por bike, igual nós, montou uma equipe de ciclismo de Ibirama. A gente era em mais ou menos 25 atletas, numa cidade de 15 mil habitantes, que só tinha isso ou futebol, e a gente ficava rodando o centro, tinha 1 quilômetro o centro, e a gente ficava ali, bike para um lado, para o outro, bike. E esse foi meu começo, com uma Columbus, né, fora do tamanho, nós andava sem capacete, não tinha, e treinando, 97, 98, fui 2 vezes campeão catarinense de ciclismo, porque eu era muito bom na explosão, então o time trabalhava para mim, eu ficava no vaquinho ali, e eu só, dava o tiro para chegar. Os meninos ficavam putos da cara, porque éramos touro, os meninos puxavam, né, nós o tempo inteiro, e eu chegava. Não contente com isso, porque o ciclismo não me dava aquela adrenalina, sempre fiz trilha, o famoso enduro hoje, né?
subia pedalando e descia as montanhas. E o Meps, um belo dia, fazia trilha com nós. Aí eu já estava mais, né? Já estava mais na bike, já estava com 15 anos de idade. E aí o Meps, toda trilha que ele fazia com nós, ele zoava. Chegava embaixo, tô esperando vocês 1 minuto aqui. Um belo dia, naquela trilha que me marca muito, ele errou na lama e eu passei ele e cheguei, sei lá, 40, 30 segundos na frente dele. E eu falei, e aí, Meps? Tô aqui já há 30 segundos. Ele falou, então tá bom, então vamos pra corrida em Pomerode comigo esse final de semana, vou botar ali, tá bom. Fui pra Pomerode correr, de rígida, freio cantileve, não era nem V-brake. Isso, Mata? O Meps fazia um esquema pro cantileve abrir mais, e aí fazia, era mais abertão para o barro passar, né? Então eu fui correr, rígida, trekzinha rígida, 830 trek de cromo. Que ano que é isso? 2000. 99. Sul brasileiro de downhill em Pomerode, debaixo de chuva. O Meps falou, tem que comprar esse pneu aqui, 2 Spike. 99? É. Que louco, cara. 2 Spike, sul brasileiro de downhill. Não sabia nem o que era downhill. Era esporte, não, a gente sobe de caminhão, nata e desce pedalando. É mesmo? Então vai ser massa. A pista ainda é a mesma hoje. Onde foi um brasileiro, que os meninos, ainda, a característica dela ainda é igual da época. E lá estava eu, correndo a minha primeira prova de trek rígida, 100% rígida, não é só a traseira, não, a dianteira rígida também, de freio cantileve, de pneu Spike na frente e atrás, e ganhei o brasileiro, sul brasileiro. Ganhei do Werner Wind Júnior na época, que era o atual... O velhinho, lembra? Não o do menino, velho. Velhinho, filho, claro. Ganhei na juvenil dele. Que legal. E dali pra frente, parece que eu nasci pra isso, velho. E daí o pau pegou. Naquele mesmo dia, o Linhares era meu fã. Eu olhava a capa do BC Bike Action, Linhares mandando o mesmo torto que ele manda ainda hoje. É o mesmo, de ladinho assim. E o Linhares era o cara. Não sabia quem era Marco ainda. Daí aquele dia eu encontrei o Marco, eles falaram, aquele ali é o cara do Marco, não sei o quê. O Marco estava rolando no chão com o Darlan, velho, brincando de lutinha. O Marco sendo o Marco, como ele sempre foi, ele rolando no chão. Já, né, eu acho que nessa época ele já ia para as Copas do Mundo, não lembro, cadê? Tava começando aí, Markov começou... primeiro Mundial do Markov, Cairns, 96, aí 97 foi para o Mundial também e começou a correr nos Estados Unidos, aí 98 para frente, Copa do Mundo e Estados Unidos direto. Aí o Markov era, porra, era uma super estrela, né? Era algo tipo que a gente não podia tocar, era o cara, né? E até então era o que eu conheci, um doidão cabeludo, né? Nove andava de Scott já, né? Scott. Então ele nem correu aquela prova, ele só chegou. Daí eu falei, que cara mala, velho. Chegou lá, com a bike, sabe? Só em cima. Não, o Marco tá ali, ele não vai competir porque ele veio agora de tal prova. E o Linhares era o cara, eu amava o Linhares. 2000, fui pro meu brasileiro em Canela, Rio Grande do Sul. Downhill, Ford Courier. Subíamos de teleférico. Subi de teleférico. Aonde foi isso? Caracol. Não, mas que ano? 2000. 2000. Gramado e era a Parque do Caracol. Ô, Nata, 2000 foi minha primeira prova de downhill, cara. Lá em Piquete. Meu segundo ano de downhill, já fui pro brasileiro. Foi meu primeiro. Falou, vamos pro brasileiro. Botou nós dentro de uma van, fui com o Rocha. Esse brasileiro foram 3 etapas. Rio Grande do Sul, São Sebastião da Grama e... Nossa, cadeira. Atiaia, patrocinado pela Ford, esse brasileiro. Muito massa. Ganhava Courier? Eu não lembro. Não, ganhava passagem para o Mundial. Eu ganhei o dual e eu ganhei a passagem para o Mundial nesse ano. Esse brasileiro aí era o Marcelo que estava na CBC, não tinha isso? Não, era CBC mesmo. Mas o Marcelo estava envolvido também. O Marcelo ele trabalhava na CBC. O Marcelo era CBC mesmo, é verdade, Caio. Boa.
que organizou esse campeonato, cara. Não era CBMTB ainda, né? Não, ele era funcionário da CBC. Correto. Bom, vamos lá. 2000, eu, minha família, todo mundo dentro de uma van, fomos competir. O cara E, da ó, van era tão me chato que eu interrompendo. tinha que ir pedalando do hotel até a largada onde do Parque Caracol. É uma subida, velho, longe. E eu, Lembro. como um bom ciclista, eu ainda corria ciclismo. Não, minha família, não, tu tem que continuar no ciclismo. Mas foi a minha primeira prova de downhill brasileiro. Que bike? Tendo ciclismo? Não, que bike que você. Não, Não, daí eu já comprei uma Yeti. Ah, Como era o nome? Lowell 6. Lowell 6, azulzinha. cara. Ela, a mesma cor que a galera tá usando ainda hoje ali. E aí comprei, cara, ela do Rodrigo Chapecó. Pô, claro. Puta, Veio com colete de moto, velhão, as roupas caindo, a bike era toda horrível. Suspensão full? Suspensão full. Como era? Pois. É. Já tudo comida, sabe? Tudo. A bike tava muito podre. E aí eu vivia ela eu era amigo do torneiro, velho. O cara vivia fazendo bucha para mim. A minha época era fazendo bucha. Então eu aprendi a ser mecânico com essa bike, cara. E não tinha ninguém para fazer. Eu fazia tudo. E aí fui pro meu primeiro brasileiro de van. O cara da van não deixava andar com a bike, botar a bike dentro montada. Então eu ia pedalando, falando, não, vou pedalando. E eu sei que eu ia pedalando porque muito me marcou, porque o Barba, o pai do Marco, me viu e ele falou, esse ali é um exemplo de atleta, vai pedalando. Cara, e eu não lembrava disso, mas tem imagens do meu pai mostrando umas fotinhas, e eu pedalava, sempre ia pedalando e voltava pedalando pro hotel, que dava uns 7 a 10 quilômetros, com uma bike, e dá um rio, né? Muito louco. Caraca. E aí corri esse meu primeiro brasileiro, eu era tão doido que eu caí na final, mas eu tinha no quali feito já uns tempos de elite, eu já andava ali junto no tempo de elite e na prova eu caí. Então eu fiquei em último no meu primeiro brasileiro júnior. O Barba entrou em contato com a minha família naquele dia e falou, teu filho tem muito potencial, não sei o que, bababá, nós vamos fazer um time ano que vem, que vai chamar Latam, time Latinoamérica de downhill, e a gente tem uma chilena que vai competir. Bernardita Pizarro, irmão da Bernardita Pizarro. Vinícius Morandi, que aí vinha uma grana grande do Flamengo. O Vini lá de Niterói, meu. E aí eu encontrei o Rodrigo Marchetti, que era de Criciúma, que eu comprei a bike, e esse também fazia parte do time. E a gente ficamos todo mundo lá em Xereda, em 2001. Falamos, não, o programa vai ser assim, nós vamos ficar andando 1 ano, morando aqui em Xereda, e andando na montanha, treinando, e vai ser um programa, eu chamo de programa militar, foi na época. No campo de concentração do Barba. Aí nós tínhamos patrocínio da Scott, nós andava tudo de Scott e tal, então daí a minha Yeti foi pro saco, né? Então eu tinha uma bike, não era nova, mas era a bike do ano do Marco, era meio grande ela, nem era pro meu tamanho, era uma bike M, então, mas para mim tava mágico. E aí a gente foi... Era toda ajustável. Você mudava o ângulo de caixa de direção, a distância entre eixo. A gente andava com um banco gigantão da Tioga, que está voltando agora, os caras achando que estão reinventando, mas já existia esse banco. A bike tinha 2 choques, velho. Um de mola e outro só, não era essa? Não, eu não andei com esse banco gigante. Era um outro Tioga, tinha um banco que parecia uma moto, uma mobilete, que aí tinha uma suspensãozinha na frente Mas ela não tinha 2 choques no quadro também? Não, só um. Tá. Era um choque e um choque lá no banco, pequenininho. Desse banco tipo de mobilete, assim. Mas nós andava com um banco maior já, né, do normal, e morava na chácara. Mas antes de morar na chácara, o Barba falou para minha família, tu não vai poder estudar esse ano.
A minha família, não, mas como é que o Nata não vai estudar? Tem 16 anos agora, não vai estudar? Não, é importante ele não estudar, ele vai viver da mountain bike, é isso. Minha família acreditou nisso, foi na escola, né? Eu sempre fui um mau aluno, rapaz, ruim pra caralho. Eu acho que devia, se eu nascesse hoje, eu ia ter TDAH, tudo que esses nomes modernos, aí eu ia ter tudo. Ia viver drogado, porque assim, me enchapar de remédio. Mas lá em casa o remédio era cinta, mas também não funcionava para estudar. Não funcionava, não tinha jeito, cara. A minha cabeça ia voando, assim, para longe das coisas. E a minha família, minha mãe foi na escola, e meu pai, e perguntou para alguns professores, né? O que vocês acham e tal. Dona Úrsula, professora de matemática, a mais velha da escola, falou: o Nata tem que parar de estudar e ir viver da bike de alternativo. Ele não funciona nesse método tradicional. Faz isso, o Nata vai ser um bom profissional, mas não nesse método tradicional. Cara, a velha falou isso para minha família falou, vai. E eu fui. Foi o que ano legal. de Querida, 2001, morar lá no legal. Barba. Sendo que minha mãe fala que eu mudei muito depois dessa experiência, e para mim não mudei nada, mas ela falou, Nata, tu mudou como pessoa, sabe? Tu evoluiu, a tua convivência aqui em casa era muito difícil. Eu tenho a Nath, minha irmã, que são 3 anos mais nova, e a gente brigava muito. A minha mãe deixou nós, cara, na rua, na BR-470, falou, vocês não param de brigar, você deixou nós na rua. Se era hoje, ela ia ser presa com celular. E eu pensei, é brincadeira, não, mas ela foi embora, meu pai e minha mãe foram embora, e deixaram nós, tipo assim, por uns 3, 5 minutos na rua. Mano, uma BR-470 que passa caminhão. E a gente se desesperou. Ficou muito marcado isso na minha vida. Eu devia ter uns 10 anos de idade. E brigava muito. E depois dessa volta de Xereda, minha mãe falou que eu virei outra pessoa. Mas, voltando à história de Xereda, cheguei em Xereda, isso era janeiro, já ou fevereiro. Então ia começar o programa, né? Então eu, Vinícius Morandi, Rodrigo, a menina do Chile e o irmão não puderam vir até então, porque na verdade já havia um dinheiro do Flamengo, mas na época caiu a arquibancada do Flamengo, lembra? Foi muito marcado isso para nós, e aí esse dinheiro foi para o espaço, então a gente não tinha dinheiro. Então meus pais e pai de todo mundo bancava a nossa estadia ali, comida e tal, projetando, né, prospectando realmente esse time acontecer, né, por esse ano, e o outro ano tentar uma grana maior para acontecer. Bom, realmente era um programa bem militar. O Barba falava, vocês vão ficar 1 mês aqui, e depois de 1 mês passa 5 dias em casa, e depois volta 1 mês para cá. Então tá. Esse 1 mês que a gente morou lá, o Barba falou, vocês têm que acordar às 6 horas da manhã, 6h15 vocês vão tomar café, 6h30 já vai começar alongamentos, 7h15 para as 7 vocês já estão saindo para pedalar, vocês vão fazer a volta ali até lá no Agudo e voltar, né? Era uma volta de, sei lá, 15 ou 20 quilômetros. E vocês vão fazer pedalar todo dia, terça e quinta, inglês e natação em Jaraguá do Sul, que era 1 hora pedalando até lá, não é perto, e nós ia pedalando. E foi isso. Então a gente pedalava, a TV velha morava na chácara, a TV nós demorávamos 5 minutos para a TV ligar. Bombril na antena. Bombril na antena, para chuvisqueira, aquela muito massa, velho. E o Vinícius Morandi não aguentou, velho. O bicho era da Barra da Tijuca. Eu era do mato, fui pro mato. O Rodrigo veio do shopping center e não tinha shopping center lá, velho. Então ele rabiscava, eu nunca me esqueço, ele rabiscava na cama assim, né? 1 dia, 2 dias, 3 dias, falta 30 dias para chegar para casa. Ele foi para casa depois de 30 dias e nunca mais voltou. E o Chapecó aguentou? O Chapecó aguentou 4 meses. E aí brigou com o Barba. A minha era dona de discoteca lá em Chapecó. Era. Ele ficava puto, eu falava, minha mãe sai com meus amigos, cara, tu acredita? Meus amigos pegam minha mãe, não acredito, cara. O Rodrigo Chapecó figuraça, tá morando nos Estados Unidos, falei com ele esses dias, cara. E aí, velho, o Barba dava uma judiada em nós, queimou o chuveiro e nós ficamos, tipo, muito tempo sem água quente. E o Chapecó ficava puto. Pô, Barba, tu tem que botar o chuveiro quente aqui pra nós e não sei o que, não.
que vocês têm que ser assim mesmo. Eu racionava comida, não sei se seria a palavra racionar, mas nós tinha 3 alimentação por dia. Não tinha café da tarde, era café da manhã, almoço, janta. Nunca comi bem. Eu fui para 45 quilos, cara. E o Rodrigo tinha uma alimentação macrobiótica, que ele chamava. Essa palavra marcou muito eu. E até então não estava comendo nada de macrobiótico lá, né? Eu comia arroz com ovo, às vezes um frango, às vezes uma carne, mas era frango e o pau pegava. E aí eu nunca reclamei nada para minha família. E o Rodrigo fechava o pau. Não sei o que, essa merda aqui do Barba. E até que um dia os dois brigaram. E ele foi embora e eu fiquei 6 meses lá nesse programa militar. Barba. Muito massa. Se fosse hoje, eu tenho certeza que eu aproveitaria muito mais, porque a gente tinha o dia inteiro, tinha uma chácara com várias pistas, tinha o Markov quando vinha das Copas do Mundo para treinar, a gente tinha treino cronometrado toda semana, pedalava. O Markov mora na chácara hoje, não é? Não. O Markov mora perto da chácara. Mora perto, né? Mora na casa da tia dele. A chácara é do lado do Curió, né? Do lado do Curió. E ainda é terreno entre a tia, o Marco mora do lado da chácara, praticamente, na parede da chácara. O mais me marcou o dia foi quando o Barba falou assim, a gente tinha passado uns 2, 3 dias que a gente dormia até 11 horas e tal, né? Que é piazada. Tinha 16 anos, o Vinícius tinha 17, o Rodrigo acho que tinha 20. E aí o Barba falou, amanhã vai começar o programa, vocês têm que acordar às 6 da manhã. Tá bom. Chegou lá, 7 horas da manhã, nós tudo dormindo, o Barba passou na cozinha, velho, passou a mão, tudo as panelas que tinha e derrubou tudo no chão. Meu Deus, o que tá acontecendo, velho? Casa de madeira, tudo, derrubou tudo na cozinha. Aí a gente levantou, aí o Barba chegou no quarto e falou assim, amanhã, se vocês não tiverem acordado às 6 da manhã, vai cair tudo as panelas de novo. O outro dia, cara, às 6 da manhã, tava tudo bonitinho acordado. Foi muito louco, cara. E aí começou o programa do Barba. E aí ficamos lá. Então eu não vi a hora sempre de quando eu morava lá. O Barba falou, tu tem que andar de moto. Então a minha família comprou uma 80. E aí eu vivia mexendo na minha 80. Então eu tinha moto. Depois desse mês que o Rodrigo foi embora, então eu fiquei sozinho. A moto ficava lá com você também. Hã? A moto ficava lá com você em Schroeder. Ficava lá. Eu desmontava a minha moto inteira. Tu ia na oficina do Barba, tinha pistão de 80, da época que o Marco corria. Então eu pegava os pistão, trocava o anel. Cara, virei um mecânico e tal. O Barba ficava louco, mas ao mesmo tempo ele vinha lá, botava o óculos dele, sentava do lado e ficava lá comigo, eu e ele mexendo no motor. Vamos aqui, assim, tal. Cara, e eu corria velô, né? Com eles, que era o esporte da época. Então a gente velô e motocross. Então a gente corria isso e falou, não, tu tem que usar esse, né? Porque como a gente não tem uma montanha tão grande, né? A gente não tem como ficar uma descida de 10 minutos, né? Para realmente fisicamente evoluir. Então a gente vai usar a moto como treino, porque a gente está na mesma base, né? Uhum. A moto segura e a bike tu empurra, porque tu tem que ficar seguro, né, no guidão. Então a gente usava mesmo posicionamento de perna e tal, usava a moto como treino e fazia muito downhill, fazia inglês, pedalava todo dia. Uma doideira. E assim foi o programa lá. Então o pau pegava, fazia rampa. Você já foi para o Campeonato Mundial de Mountain Bike em 2001 e veio de uma história... antes do Mundial, Cadeira, eu voltei para a prova em Canela, no Rio Grande do Sul, e fui campeão brasileiro. E fui terceiro na Elite. No ano de 2001. Que legal. E é interessante, desse primeiro Mundial do Nata, foi na data do 11 de setembro de 2001. Que são as Torres Gêmeas. As Torres Gêmeas. Nós estávamos no Mundial, início do outono, no hemisfério norte, nevou e teve as Torres Gêmeas. Você lembra disso? Nossa! Nós estávamos assistindo TV de manhã cedo e eu nunca esqueço disso. Eu falei, mãe, olha só, 16 anos de idade, né, cara? Não entendia nada de inglês. Olha só a TV aí, para essa empresa aí, os caras falam de poluição, essa empresa com a chaminé gigante soltando fumaça, de repente veio um avião e de novo. Falei, meu Deus, daí veio o Barba correndo na porta, guerra, nós temos que comprar máscara e coisa. Daí a gente já foi comprar máscara, não tinha mais máscara.
nenhuma, em lugar nenhum, já tinha tudo, supermercado tudo vazio, a gente não podia ligar para casa, não conseguia contato com casa, então a nossa família achava que nós estava dentro daquele prédio, né, morreu junto, não tinha contato, não funcionava cartão, velho, porque né, como eles cortaram todas as transmissões, os cartões não funcionavam, então, foi uma doideira, velho. Durante o treino, caça passando, lembra, Cadeira? O exército americano, Denver é uma das bases do exército americano, principalmente Colorado Springs, ali que é do lado, né? E tem a Interstate 70, que ela é super importante porque ela corta os Estados Unidos. Cara, o exército fechou, velho, um lado e o outro da Interstate 70. Cara, Miguel Martinez, que havia sido campeão um ano antes, quase não chegou. Uma galera do cross country não chegou, né? Como eles chegavam mais tarde, o Piva ficou preso no aeroporto. Vários. Pegou o carro do voo para chegar lá. Eu imagino como deve ter sido lá, vocês nesse evento nessa data. Eu e o Caio, a gente estava alugando um quarto dentro da casa do moleque americano. O moleque foi acordar a gente de manhã e falou, meu... A gente falava para ele, o que está acontecendo? Porque em inglês, vendo os tiros, a gente olhou e falou, meu, nossa... E eu e o Caio vimos o negócio, só que a gente já tinha combinado de andar. Falou, o quê? Vamos fazer trilha, velho. Que louco. Conta desse primeiro Mundial, como é que foi a tua experiência, Nathan? Cabelo verde, lembra? O Rodrigo descoloriu meu cabelo, então ele passou papel crepom verde, velho. Verde fluorescente. Então eu fui pro brasileiro doidão, figuraço. Pá. E aí, já no meu primeiro dia de treino, num Rock Garden, já virei por cima do guidão e deu dedo, veio aqui parar aqui atrás, muita dor. Me botaram numa ambulância. Eu lembro que apesar de você fazer motocross, tá fazendo crossfit, você tinha um upper body forte, você era fortão, né? Não. Sempre fui magrelinho. Não, mas... Nossa, velho. Não. E aí... virei por cima do guidão nesse Rock Garden, fui parar no hospital. Aí me deixaram lá no hospital, velho. Fizeram raio-x, não tinha nada. E eu falava, eu só quero ir embora, cara. Me deixa embora daqui. E ninguém falava comigo, eu não entendia nada. E aí eu falava português. De repente chegou uma enfermeira brasileira, falou, o que aconteceu? Eu falei, eu sou nato, sou atleta, caí, mas tá tudo certo. Aí eu mostrava minha outra mão, tá tudo funcionando. E essa aqui fodida. Falava, eu só quero ir embora. Não, então tá bom, pode aqui, entra aqui, pega esse ônibus e vai pro evento. Aí fui pro evento. Cheguei lá. Aí foi o dia que tu me entrevistou. Eu tava com gelo na mão aquele dia. Na arquibancada, a Dorli, a mãe do Marco, meu pai, minha mãe, todo mundo lá. E ali, o outro dia consegui, botei gelo pra caramba, o Marco já cheio de esquema, já sabia parte, já era quase um fisioterapeuta. Já. Então eu consegui, tomei os remédios e tal, e consegui correr e voltar a treinar, né? E foi meu melhor resultado na Júnior, porque fui 20º na Júnior nesse ano. Simplesmente, este Mundial foi vencido por um australiano que andava de Foals, que eu vou lembrar o nome. Não foi o Nicolas? Não, Mundial você era Júnior, pô. Sua categoria. Tá. O Mundial na categoria Júnior, quem venceu foi um australiano, e o segundo colocado foi um australianinho também, chamado Samuel Sanhill. Ah, é? Já ouvi falar nesse cara. O Sanhill foi segundo. Agora, o Nathan, na boa, não impressiona o cara saber quem foi o primeiro colocado na Júnior. Primeiro esqueci, o outro australiano, andava de Foals, eu lembrei até da bike. Tua cabeça é muito doida, mano, é muito doida. Não, é que viveu o negócio, né, velho? Ele transformou em conhecimento, e era um conhecimento antes da era digital. Então, ou você sabia, ou você não tinha para quem perguntar. E aí verdade. Eu me dediquei ao saber. Que legal. Admirável. A gente trocando ideia e você lembrando dos caras. É bacana ver esse papo de vocês, porque vocês estavam lá, né, cara? É um negócio que faz 25 anos, pensa bem. Total. Né? Ô, Nathan, e aí daí embalou, né? 2001, aí depois embalou. Depois desse Mundial, nesse ano também já era final de temporada.
Aí fui pro PAN, né? Esse Pan-Americano, fiquei em segundo atrás do Antônio Leiva, no Chile. Onde que... Ah, não, Chile. foi 2002 o PAN. Ah, tá. O Então, PAN 2001 foi eu não fui pro Carrossel PAN. Maipo 2002, que foi vitória do Markov na Elite. E Júnior, lembra os moleques. Albert Morgan ganhou no XC, Ravelli ganhou no XC também. Júnior ganhou o Leiva. É o mesmo que o Leiva ganhou, o mesmo que o Wallace contou, Caê, para nós aqui, quem está nos assistindo, o Wallace foi o primeiro Pan-Americano do Wallace também, velho, na Júnior. Eu fui segundo. Foi massa. Em 2002, o duplão gigante na chegada, lembra? Nossa, velho, eu pulava assim. Com os cotovelos para baixo, assim. Um Apolo, louco. Todo mundo começou um dia. Dar torto. Né? Se eu desse torto, o Barba dava uma tapa em nós. Eu dava torto lá. Não, nós não podia ter estilo nenhum, era pular reto para frente. E aí, em 2002, você fez outras provas fora também? Como é que foi? Eu não lembro, cara. Mas aí a Ô, gente Nata, mas daí série... você ficou com o Barba até quando? Como é que você voltou e aí? A gente ficou em 2001, foi o ano que eu fiquei com o Barba, depois o programa meio que só sobrou eu. Aí não fazia mais sentido. Eu comecei a sair da chácara, comecei a morar na casa do Barba, na casa de pedra dele, e depois não tinha mais sentido, né? Então a gente andava junto, era amigo, viajava junto, o Barba, a gente viajava o tempo inteiro junto, o Marco, eu e tal. Porque no começo a gente ia de golzinho para as provas, né? Botava a bike atrás, ia correr. A gente foi correr o Pan-Americano. Não. Pan-Americano, cara. Em Caxambu, 2005, né? Com golzinho e tal. Mas aí quando o Marco via, então a gente ia treinar sempre com ele. O Pan-Americano, então, 2001, o Pan-Americano foi Caxambu, que foi quando o Markov estourou o joelho. Que ele 2001? 2001, Então foi esse aí que a gente foi de golzinho. Esse aí eu fiquei em quinto. No Mundial. E aí o Markov voltou só no Mundial. Perdeu a Copa do Mundo e o Norba esse ano, praticamente, e ele voltou especificamente para o Mundial, que aí vocês foram juntos. Sim. Lembrei também. Boa. 2002, você já andou bem no Brasileiro? Como é que foi? Eu acho que sim, cara, porque eu tenho 5 títulos brasileiros. Então, e os outros, a maioria segundo, porque daí era sempre atrás do Markov, né? Quando o Markov corria, eu ficava em segundo. Quando eu corria, eu ganhei praticamente todos. Foi uma época de ouro ali. Então, até 2007, eu praticamente ganhava tudo. Era uma doideira. Andava muito de bike, foi bem massa. E daí começou a vir depois o Wallace, incomodar um pouco, Felipe Vermouth, que andava pra caramba. Sim. Aí começou, né? Depois veio a era Bernardo, né? Foi mais pra frente, mas daí depois já começou o Luquinha. Então o Luquinha começou a andar de bike com 14 anos. E eu já tinha tinha o Juninho também, cara. Juninho, a fase do Juninho da ilha. Né? Que ele teve uma fase que ele tava no alto também. Sim. Mas ali quando o Juninho, eu já andava mais que o Juninho, daí era massa. Pode crer. Sabe, piazada, ia lá, mas era massa. Às vezes uma prova ou outra eu vi que no pódio, assim, o Juninho tava na frente, mas a maioria... Então foi muito legal, cara, essa época, sabe? Você tava naquele brasileiro da ilha que o Cadeira pulou aquele duplo lá? Da ilha... eu acho que sim. Que ano que era isso, Cadeira? Não era brasileiro, era a prova do Milton DH Festival. Isso. Pensava... Era a prova do Milton, tríplice coroa lá. Isso, tríplice coroa, exatamente. Fui para cobrir e aí fui para reformar o do Gap do Camarão, né? Aí, puta, a manhã inteira. Os caras, o que você está fazendo aí? Calma que já a gente vai... a gente vai mandar. Foi legal pra caramba. Mas isso é para frente um pouco. Acho que é 2005, 2006. Nathan, aí nessa fase, o que você lembra de histórias legais, participações internacionais também, nesse tempo, de 2012 para frente? Pan-Americano Chile, lembra? Foi algo que me marcou. Não, Pan-Americano na Colômbia. Medellín, vitória do Markov.
e me marcou muito, 2003, Medellín. Pô, já estamos no cronograma. Inclusive, eu vi você na casa de um pessoal lá, num condomínio, lá em Medellín. Tem um cara aqui do lado, pulou com a câmera dentro da piscina, velho, no bolso. Botar na Europa, com a câmera nova. Uma mini DV da Sony, velho, com uma tinha lentezinha na frente, assim, com fita. O doidão lá, pulou dentro da piscina. Quando a gente voltou da festa no hotel, eu vi, cara, tudo a cena era igual um gato. Fez assim, ó, pum, saiu. Aí ele pegou uma toalha molhada para secar a câmera. Eu recuperei aquela câmera, mas você acredita? As imagens, tudo? Não, sim, a fita era o de menos. A fita só tinha as imagens da festa. Ah, tá. Era tua, tio? Chato pra caralho na balada, ele ficava batendo em nós, pegava nós, ficava chacoalhando assim, ó. Meu Deus, ele e o Lira. Meu, cara, o Lira era um grosso, cara. Mas fugia, não. Aquele Pan-Americano foi dos mais históricos, porque fizeram de tudo para o Brasil não levar. E o Marco foi lá, mas tinha desde... Eles mudaram linha antes da prova. Não, os caras tiravam fita, para os caras passarem na hora da prova, o duplo da chegada a mesa da chegada estava aberta, os caras passavam pedalando do lado. Aí passaram um rádio, o Barba era muito safo na época, já passou um rádio lá para cima e falou, ó, passa pelo lado, que tá aberta a chegada, então a gente passou pelo lado. Mas o que mais me marcou nesse ano, tirando das festas, foi que choveu e a terra era muito lisa. Aí o Marco falou, não, nós vamos conseguir treinar, vamos na ferraria comprar parafuso e botamos parafuso soberbo no pneu e ficou só os cravinhos, pegava o soberbo de madeira. Mas no PAN de Medellín? Sim. Olha, a gente botou parafuso de madeira e ficava só as pontinhas para fora nos pneus wet screen da Maxxis. E passamos uma silver tape e botamos pneu, nós compramos câmera de DT na época, uns grossona, e pau. Cara, nós éramos os únicos que treinava. Ninguém dava conta de ficar em pé, só a nossa galerinha ali, eu, o Fussa, o Nene e o Marco conseguia treinar. Mas o Fussa era sempre o cara mais sem noção, assim, né? Tipo, o Joselito sem noção. Aí, porra, nós treinando quietinho, ninguém sonhava que ia ter parafuso no pneu. O Fussa passava a linha de chegada fazendo faísca, faisqueira saindo, e ninguém entendia porque as bikes tudo cheio de lama e um pneu saindo faísca. Aí o alemão, o Lorenz, viu isso e falou, o que tá fazendo, Fussa? Não, tô usando pneu com parafuso e não sei o quê. Aí, vou pedir pra confederação se pode. Cara, aí o bicho não falou nada, foi lá pedir se pode. Pode andar com pneu de parafuso? Cara, o Barba, quando descobriu isso, queria matar o alemão. Por quê? Ele falou, não pode. E aí eles queriam desclassificar nós. Falou, não, vocês não podem treinar com pneu. Por nossa sorte, que o outro dia não tinha coisa, não tinha lama, o terreno mudou e a gente não pisou. Agora. Foi doido, cara. Que legal, cara. Legal essa história. Foi o que mais me marcou. Eu não lembro o meu resultado, acho que não foi bom, errei na prova, mas o Marcos ganhou. Elite, né? Já era elite. 2003 você já era elite. Esse ano foi muito legal, porque no ano seguinte teve a Olimpíada de Sydney, e eu tive a oportunidade de ir com a equipe nacional de cross-country conquistar pontos para a classificação brasileira. Então a gente ficou 3 meses na Europa e eu voltei direto para o Pan-Americano de Medellín, velho. Que legal. Era uma época que tinha as Farc lá, né? Sim, lembra? A gente andava... Os caras da segurança armada junto com a gente, lembra, meu? Foi legal. 2005. Eu lembro você você tomando tequila na casa de um pessoal lá num condomínio. Eu tava namorando com a menina que era filha do governador da Antioquia. Do ex-governador de Antioquia, que era... Nós olhando os quadros assim da casa, o cara com foto Botero, eu lembro, velho. Foto com o Papa, velho. Falei, que isso? Nossa.
caras receberam a gente bem pra caramba. Os caras fizeram foto minha dormindo na casa do pessoal lá. Ixi, cadê a foto, tio? Põe aí pra nós. O Nata, os caras que fizeram. Na época era com os Nokiazinho, eu acho, cara. Meu. Nata, e aí depois, Pan-Americano, você participou de Copas do Mundo, Mundiais. Lembra de história de Mundiais e Pan-Americanos para frente? E daí a gente começou a ir para as Copas do Mundo, né? Então, quando era viável ir, na Europa a gente ia, ficava eu, o Markov já era global, ou MSC depois. SC. E aí a gente ia para acompanhar o Barba e acompanhar o Markov, estando no backstage ali, né? Mas a gente não fazia parte nenhuma do time, não dormia junto com o Markov, mas a gente ficava nas casinhas e o pau pegava. A gente ia treinar junto, andava, fazia track walk com o Markov, nunca esqueço que o Markov já ensinava as linhas, falava, anda nessa linha, mas daí nós falávamos, mas por quê? Porque, cara, no Brasil a gente sempre andou em trilha de vaca, né? Sempre foi trilha estreitas, até hoje ainda é, né? E lá aquelas linhas gigantescas, não, tu tem que andar aqui porque essa linha que a galera tá andando vai destruir. Ela não vai mais existir. Na época, 300 atletas andando, véio. Classificava 80. E pau. E aí nós já mudava, já andava nas linhas do Marco. O professor era muito massa, velho. E aí eu lembro de um tombo que eu levei em Kaprun, na Áustria. Lembra, mano, Mundial? Sim, pista rápida. De pista de alta demais, cara, muito alta. E aí levei um tombaço lá e apaguei, e lembro que esse foi o que mais me marcou nos trechos de alta. E aí eu andava sempre nos Mundial, nas Copas do Mundo, às vezes classificava, às vezes não, então andava 70, 60, 80, andava nessa faixa ali, né? O Barba sempre falava, tem que estar na primeira lista, se estiver na primeira folha da lista, que tá bom. Top 40, né? Então, o meu melhor resultado na Copa do Mundo foi aqui no Brasil, em 2004. 5 ou 6? No primeiro ano que o Marco ficou em segundo, eu fiquei em 20º aqui. Legal. Legal. Eu lembro do teu uniforme, branco, verde e vermelho, Manuel Marchetti. Isso, tinha umas bolinhas vermelhas, não tinha? Bolinha eu já desenhava meu uniforme, cara. Eu desenhava no Corel, eu sabia fazer tudo. E o que era o Marchetti? O que era? Manuel Marchetti é uma empresa de madeira, de compensado e bobina de fio. E os caras sempre te apoiaram, né, Nata? Cara, ele sempre foi um cara muito social na cidade, né, de ajudar o esporte. Ele tinha um time de futebol, então ele sempre me patrocinou. Ele comprou uma bike para mim. Que legal. Na época eles eram prefeito, a prefeitura, não, acho que foi a Manuel Marchetti que comprou uma Specialized do Sean Palmer na época, lembra? Que legal. Então eu tinha zero, cara, zero. A Bruna era minha vizinha, fui testar a bike nos buracos de valeta, assim, na rua, e a Bruna saiu de casa e ela batendo de frente e quebrou feio, velho, da bike zero, primeiro dia que eu tava testando um XT, uma choradeira. E aí já veio, né? Daí a Bruna, minha vizinha, depois já veio o Luquinha e a nossa galera foi crescendo. Fala dessa parte. Eu lembro que eu fui gravar com vocês um Oakley Bike Tour 2008. Na casa da Bruna, lembra? Que nós andamos num pump track. Vocês tinham um pumpzinho ali. E ali já tinha um movimento de uma segunda geração, de um legado que vocês foram criando de bikers aí. Ibirama sediou também, vocês fizeram um trabalho muito legal sediando campeonatos brasileiros de mountain bike downhill, né? Cara, meu pai, desde quando a gente andava de ciclismo, meu pai, ele se dedicava muito à parte política da história, sabe? Então, a gente andava ciclismo, meu pai era presidente da Associação Ibiramense Ciclismo, meu pai, ele encabeçava a parte social de arrumar dinheiro para a gente ir para os eventos, a gente fazia polenta com galinha, a gente começou com 15 ou 20, a gente estava com uma equipe com quase 50 atletas, velho. Tudo uniformizadinho, Manuel Marchetti, e indo para as provas de ciclismo e tal, e daí depois, eu sempre corri ciclismo até 2002, eu corri ciclismo, e depois, como eu vi que,
deu certo no downhill, eu abandonei o downhill, abandonei o ciclismo, né? Depois de fazer várias provas muito legal na minha época de ciclismo. E aí fui pro downhill. E meu pai foi junto. Então, meu pai já abraçou a história e sempre estava por trás, sabe? Não, isso é uma coisa muito legal, que seu pai sempre teve em todas as provas que você tava, sabe? Tava sempre junto, cara. Muito legal. E aí a gente Grande fez sábio. brasileiro, né? Eu fazia toda a parte gráfica, então eu desenhava os cartazes, a gente fazia as pistas, eu e meus amigos, nós ia lá bampear, a gente primeiro fez as pistas na subida, que é onde era atrás da minha avó, tinha uma montanha gigante que eu ainda considero muito difícil ela hoje. O Luquinha treina muito lá, para Você tá me levou para andar nessa pista uma vez. Não sei se você lembra disso. casca, né, velho? Muito massa. E ela era É, muito completa, tinha salto. A gente já fazia road gap, umas paradas grandes, pulo grande. é Sempre rápida. puxei isso, sabe? E no brasileiro também, a gente botou uns pulos muito grandes, porque eu vinha de fora e queria fazer maior. Então eu como organizador, machuquei muita gente, velho, porque não faria sentido ter um duplo ou vários duplos gigante como aqueles na prova. Eu levantava muito nível e foi uma briga que eu teve depois com o Luquinha, porque como eu organizava a prova e eu organizava várias, brasileiro, meu pai sempre estava atrás, né, parte de política, e eu estava parte de organização, fazendo o evento acontecer, né? Então a gente construía uns pulos gigantes. E depois o Luquinha continuou, sabe? A gente praticamente ficou quase 10 anos fazendo isso e o Luquinha pegou o mesmo projeto e continuou. Então ele organiza a prova ainda hoje, né? Os amigos ajudam e tá todo mundo Que lá. E o Luquinha legal. fez um pulo muito grande e machucou a Bruna, velho. E aí eu e o Luquinha ali brigamos. Falamos, não, tem que parar com essa palhaçada, porque não pode, né? Temos que deixar uma pista para todo mundo, é o Campeonato Brasileiro, tem que ser, né? Tem master, tem meninos começando. Então, Que foi o brasileiro que vocês organizaram lá, que teve o Forcross também, esse? Warcross, velho, lotado de Que ano gente, foi lembra? isso? 2005, 7 Tá. ou 10. Putz. E aí essa tua fase foi indo, andando na Elite, e aí depois também entrando na categoria Master, né, Nathan? Sim, quando eu fiz 30 anos, eu já não estava mais tão competitivo. O Luquinha, ele não pediu nem com licença, ele já veio quando ele estava com uma transtezinha, então a gente sempre treinava. Cara, 3 vezes por semana a gente treinava downhill, né? Eu andava, abandonei o ciclismo, mas bom que na época eu agradeço por ter essa fase do ciclismo, porque me deixou muito forte. Então eu não tenho dúvida que era meu diferencial. Nessa época eu era atleta. Cara, eu tava meu fit, eu era ciclista, velho. Eu corria as campeonatos, as provas de ciclismo, eu era muito forte. Então eu usava isso a meu favor na bike, sabe? E a gente sempre se reinventava, cara. Sempre tava ali nessa questão de como treinar, olhava como é que os caras andavam. Eu lembro que a gente ia, eu pegava o Luquinha e a gente botava cones e falava, ó, a gente tem que fazer todas essas curvas aqui com a mão fechada. E é muito difícil, cara. Pega um dia, vai andar de bike, fecha a mão. Um lugar que tu sempre andou, né, basiquinho, fazendo, fecha a mão no guidão e faz a mesmo lugar. É muito diferente, cara. A cabeça dá um bug assim, né? E o Luquinha conseguia fazer isso, sabe? O Luquinha sempre foi o cara que a gente falava, ó, vamos usar essa técnica. Ele conseguia. Ainda hoje, ele, se tu vê fotos no Valparaíso, Cerro Barro, ele tá com as duas mãos fechadas no guidão, descendo escadaria. Então ele usa só quando precisa. É loucura, né? É doideira. E Legal a gente isso. fazia pulos, fazia pump track. A gente nunca teve uma cultura de dirt jump, que é algo que a gente está começando agora a fazer. Estamos atrasados. Não sei se atrasado seria Tua falar. casa, né, hoje, né? Aí, E a gente lá, está fazendo uns pulos grandes em pé. Para a gente começar a aprender a Que saltar legal. isso, sabe? Já os paulistas, a galera tinha cultura, vocês lá, sempre uns dirtzão, a gente não tinha. Então a gente sempre fez pulos técnicos para frente, grandes, né? Sem arrumar muito a entrada ou a chegada, era tudo pulava assim, mas era pulo tipo motocross a parada. uma coisa que é interessante, porque daí o Luquinha hoje, dos melhores, né, pilotos de downhill urbano do mundo, né, com vitória em Valparaíso, eu vejo ele indo andar na Dirtland, meu.
que é legal demais, que é uns super pulões, né? Aonde que é a Dirtland? É lá em Xereda, lá perto do Marco. Que A galera de legal. Xereda sempre foi essa vibe, assim, mais raiz mesmo, sabe? Galera de cavar mesmo e tal. Ô, Nós, de Ibirama, você tá o quê? 2 horas. Vou 2 horas? 2 horas Porque de Xereda. Ibirama fica no meio da serra, né? Eu do lado fico de Rio perto do de Sul, né? Indaial, Rio do Sul. Rio do Sul. Nathan, E- e aí entrando nessa fase master, depois, Master, naturalmente, daí veio o Luquinha, tava andando de Trust, juvenil, daí depois ele virou júnior e a Santa Cruz, eu lembro que patrocinou ele, ou ele comprou com desconto uma bike. Quando eles montou numa Santa Cruz, ele nem pediu licença. você Pô, já não viu mais. foi uma Passou fase da minha passando. vida que eu não entendi isso e não aceitava isso. Então eu lembro, como se fosse hoje, que eu e meu pai nós ia treinar e não levava mais o Luquinha. Falava, não, eu que sempre chamava, né? O Luquinha, vamos. Meu pai levava nós para treinar, eu não levava mais o Luquinha. Falava, não, porque eu tinha que ganhar dele, né? Não pode isso, não existia e tal. Mas depois, é legal que eu tive uma psicóloga esportiva na época, cara, do time do Flamengo, do time nacional de patins, e essa psicóloga fez um projeto com nós e falou, não, vamos trabalhar a tua cabeça. Que É bacana. importante. Eu falei, legal, vamos, não sabia como era. E aí foi muito massa que tinha ela falou, não, Nath, isso faz parte da evolução, abraça, esse menino, né, ele vai andar na tua frente, abraça, vocês vão construir junto, ele sempre te admirou, então, né, essa competição entre vocês é normal. E aí o outro ano, um ano fiquei meio atrapalhado, assim, daí ficava me esquivando e tal. O outro ano eu me abracei e falei, não, vamos embora, vamos evoluir junto. E foi massa, cara. Então, Que ainda hoje, legal. troca ideia. E tudo isso, assim, mais ou menos. 2007, eu acho que era. 2007 a 10. Que legal. Que ele era E aí, júnior e já estava incomodando as elites. e aí depois você migrou para master Aí também? eu fiz 30 anos, o Luquinha tinha 20. Eu falei, eu vou aproveitar. Aí tinha Mundial Master, né, em Andorra. Aí eu fui pro meu primeiro Mundial Master com 30 anos e fiquei em 7º. Que legal. Que ano que foi Porra. isso? 14, 15? Antes do Mundial tinha os Pan-Americanos, daí eu ganhei Pan-Americano Master. Que PAN que você ganhou, você lembra? Eu ganhei em 2016, O Peru? Colômbia. Tá. Peru foi 2,15, que foi o Roger que ganhou na Elite, né? 2014 foi o Brasil, né? Foi no Brasil. E aí eu fui para Colômbia. Os Mundial Master no Brasil você não correu, né? Ainda como Não. Master. Não. Eu lembro de você por lá. E aí, como é que foi esse processo? Como é que você estava trabalhando? Você falou que você pegou uma terapeuta, né, esportiva, mas em algum momento você já começou a perceber que, tipo, meu, e aí? Qual que é o próximo passo? Transições. Isso. Essa parte de terapeuta foi muito massa, porque a gente já naquela época começava a entender como visualizar a pista, como tentar botar num modo do flow lá, né, encaixar a cabeça, o que pensar antes da prova, durante, né, concentrar. Tudo que o Marco já falava para nós, ela falava de uma forma mais científica, que sempre usava na seleção nacional de patins. E foi muito legal, porque ali é um autoconhecimento, sabe? Para a vida, né? E aí foi evoluindo. E, ao mesmo tempo, eu já comecei a me transformar num super-herói. Na minha cabeça, eu tinha um treinador do time de futebol, do time de Birama, e o cara me deixou muito forte. Eu tinha ganhado, tipo, 5 quilos de massa magra. Tava uma ranzinha touro, assim, forte pra caramba. E esses foram os anos que eu comecei a mais me machucar. Então, eu quebrei praticamente muitas vezes no ano, cara. Né? Em Santos... Foi um ano que eu me quebrei antes, 2010, eu acho que era a prova, porque eu andei em segundo num downhill urbano, atrás do Cedric Gracia.
Lembra o ano? Então, pô, eu fui segundo na elite atrás dele, cara. Markov, acho que foi terceiro, eu não lembro, ou se o Markov caiu. Enfim, eu andei vários anos colado no Markov, e aí depois comecei a me machucar muito, e aí entrou essa terapeuta e comecei a entender um pouco, né, falar, não, eu não sou super-homem, vamos baixar um pouco aqui, e comecei, sempre fui um piloto muito bom de prova, então eu treinava mais de boa e conseguia acertar minha prova, sabe? Então a cabeça, pum, de corrida mesmo. E eu acho que isso foi um diferencial de eu ter ganhado tanta prova e acontecer as coisas. E aí virei Master, né? Virei Master, nessa época do Master já fui pro Enduro também, então fui campeão brasileiro de Enduro, no primeiro ano que a gente teve aqui, o BS. 2013, né? Verdade, Natan. Que Ganhei o brasileiro, na geral. verdade. Ganhei Ó, a Você que etapa de legal. Urubici. a transição, esse teu lado downhiller e atleta, né? O lado mais do preparo foi muito legal, né? Que boa Pô, eu lembrança. lembro, cara, que eu não tinha dificuldade nenhuma na prova que eu ganhei lá em Minas, ou foi São Paulo, Campo Jordão. Eu lembro o Wallace com cãibra, velho. O Wallace falou, nunca pedalei na vida. E eu já era, para Pô, mim, eu sempre fiz isso, cara. Sempre fui fazer trilha, sempre pedalei. Só achei a bike certa para isso. Daí a bike já vem com canote, então eu conseguia baixar, levantar o canote com um botãozinho. Que biquinha que você Hoje a andava? gente não vive mais sem. Hã? Que biquinha de enduro você andava em Santa 2000? Cruz. Era uma Nomad. Aro ó, que 26, legal. Era 27,5 já. já com 27,5, olha. Que legal. Mas não acreditava no 29, isso não existia. Na minha, eu, pelo menos, olhava essa bike 20. Primeiro ano andei de 26, ainda andei de Lapierre. O segundo ano, 2014, eu já estava de 27,5. Legal, hein? Eu Nathan, sabe, corri esse 2013 aí, eu tava de trek nessa época. eu lembro lá na Lembro. prova do Rio, que acho Sim. que foi a etapa de abertura. Itaipava. Essa fiquei em É. terceiro. Essa Itaipava, fiquei em terceiro. O Ali o Nathan, Avancini mostrou que andava pra caramba também, lembra? Ele pô, correu. ficou brincando de rígida lá, né? É, Também nas trilhas que ele conhece da vida inteira. Uma lá é coisa que eu casa me do cara. recordo, Nathan, eu me recordo da sua mãe fotografando e É filmando verdade. tua carreira inteira, e você já lidando muito bem com o computador, desde o início, lidando com Photoshop, nos ajudava em coisas. Pô, precisa retocar um logo, né? Na minha carreira profissional, assim, como videomaker, eu lembro da gente trocar algumas informações, e você foi transicionando isso E naturalmente da sua carreira como master, que assim, por um tempo você batalhou para ser piloto profissional, e certa fase da vida você começou a ver, e acho que esse trabalho psicológico que você fez também te ajudou a entender os momentos que em determinado momento você não iria ser mais um piloto em busca de ser um piloto profissional, e sim um profissional piloto, que não vai deixar de piloto. andar de bike, né? Cara, eu sempre fui muito grato às oportunidades que tinha. Então, as janelas iam se abrindo, eu me agarrava e fazia acontecer, sabe? Tinha aquela pressão da família, tem que se formar. Então, depois de Xereda, voltei para casa, me formei enfim, que deu? Caiu. Acho que ele volta já já, porque ele tem um link também. Vamos E tocando. aí, né, me formei em educação física, quase me formei em contábeis, que a minha família é contadora, então quase me formei em contábeis. Tentei trabalhar no escritório de contabilidade, não consegui, me deixaram preso lá dentro do escritório. Falei, não, isso aqui não consigo. E minha família sempre me deu a oportunidade de falar, não, então vai atrás do teu sonho. E o audiovisual começou a aparecer na minha frente. Eu estava em 2016, em Whistler, morando. E esse ano que eu estava em Whistler, o Arruda apareceu lá com um projeto do Canal Off. E o Canal Off falou para ele, cara, vocês querem produzir conteúdo para nós aí em Whistler? A gente paga tanto por vídeo que vocês mandar. Falando, beleza. Vocês têm produtora? Tenho. Minha mãe contadora abriu a empresa em um dia. E abrimos conta e tal, porque quem pagava era a Globo. Então a gente recebia o dinheiro, eu gravava, comprei os equipamentos, tudo nos Estados Unidos. Isso que ano?
2016. Legal. Até então, antes eu gravava as coisas, editava os vídeos da minha mãe, as fitas que ela tinha, gravava, então eu jogava para o Premiere, tudo, lembra? Quando a gente depulpava, função de mandar digitalizar as fitinhas, mandar para o Premiere, que loucura que era. E depois disso, no mundo digital, aí em 2017 já era mundo digital, então veio, já comprei uma Sonyzinha e o pau pegou. A gente começou a produzir muito conteúdo, eu e o Arruda, eu sempre filmando e o Arrudinho andando, sempre estiloso, né, nos pulos. E aí começamos a produzir muito conteúdo. Depois disso, abriu muita porta. Em 2017 eu voltei para o Brasil. Você morou em Whistler? OKE na área. Oi. Quanto tempo você morou em Whistler? Um ano, exatamente. Foi um ano que eu comecei a andar daí esqui e snowboard. Que legal. Aprendi. E o pau pegou no audiovisual. Voltei para o Brasil. A gente produzindo material para o canal Off. Eu fiquei parceiro da Specialized. Né? Já Então, quase uma década aí, Nathan. Então a Specialized acreditou na época, falou, não, usa essas bikes então para fazer a produção, porque daí a gente ganhava as bikes, usava essas bikes na produção. Eu fui fazer 2017 ou 2018, eu fui fazer uma produção chama bike congelante, porque daí a gente largava as ideias no papel, o que vamos fazer esse ano? Vamos andar na neve. Que foi o Root Rider também? Não, foi um ano que foi eu e o Moraes. A gente foi lá andar com o CEP, descer uma montanha congelada. Mas isso aqui na Patagônia? Barcelona. Bariloche. Bariloche. Patagônia. Na Patagônia. Que legal. Incrível. Esse foi um projeto que daí eu andei, né? Então, que eu fiz parte, que a gente arrumou um câmera, que é o Moraes, que é um cara que admiro hoje muito, Total, que grava dentre os trabalhos, trabalha com o Henrique Avancini, trabalha com o Cássio Zarte, né? Então a gente já começou, produzimos esse aí. A outra produção legal que a gente criou, o Caio era um cara muito talentoso, muito foda na parte audiovisual e criação. Então a gente falou, vamos fazer, o nome vai ser 4 Elementos. E aí a gente vai usar esses elementos, né, se conectando com a bike para estar junto com esses elementos. Então a gente escalou, a ideia era escalar o Vila Rica em Pucón, mas a gente não deixaram a gente escalar o Vila Rica, a gente escalou o vulcão Quetrupilhán, que era ali perto. Então a gente conectou com o Leiva arrumou um guia, a gente escalou eu, o Arruda, o Caio, o Leiva e mais um guia até o topo do Quetrupilhán para ter essa conexão com o fogo, né? Mostrando como vulcão, como fogo. A gente descendo, né? Então a gente teve mostrando como chama? A terra, né? Então era o fogo, a terra. Os saltos a gente usava, as drops a gente usava como o ar, né? E a água, que a gente era o final do elemento, que era a água. Então a gente se largava do fogo, usava os elementos terra e água, né, para se conectar junto com a ferramenta bike e chegava na água. E a gente tem no YouTube, eu tenho, não está listado lá, porque eu acho que o canal Off tem as ordens para usar as prioridades lá, os créditos para usar isso, mas tá no Facebook ou no YouTube do canal Off, tá lá também. Que legal. Que bacana. Os 4 elementos chama? Chama 4 Elementos. Que legal. Legal. E aí a gente conta a história de como é que foi escalar essa montanha. 9 horas montanha acima, velho, para chegar lá em cima no topo do vulcão. Demais. E aí todo mundo fazia tudo. Eu, Caio Arruda, a gente filmava, a gente era piloto de drone e cada um fazia tudo. Agora tu, o Nathan andando, a gente fazia um mix, todo mundo fazendo. E aí o Caio editava na época, eu era o diretor de fotografia, tudo. E aí eu editava e fui morar para o Rio também, para estreitar essa conexão com o canal Off junto com o Caio. Então a gente vivia nesse mundo do freeride. O Caio sempre acreditou muito nisso, né? E que fase que foi essa, assim, em ano? 2018, 2019, tá. 2020, Pré-pandemia. Pré-pandemia.
E aí eu sempre continuei correr downhill, as provas de downhill, master, correr os enduros elite, né? Então, minha competição sempre era a minha paixão, então eu nunca deixei isso de lado, mas essa questão do audiovisual ficou crescendo muito, porque abriu portas, daí eu conseguia bike com audiovisual, conseguia, né? Então eu alimentava a competição via de um lado para o outro, né? Profissional piloto, né? Que é até uma fase da carreira que ela é mais pródiga até do que a fase do piloto profissional. Uma outra, nós estamos falando de ferramentas, de elementos em nossas vidas, uma ferramenta, instrumento, as maravilhosas IMTBs, Nata, fala sobre elas. E aí, isso foi 2000 e... pandemia, né? Deu pandemia, aí na pandemia a gente tinha a Specialized, eu conheci o Rômulo, que ele era diretor de conteúdo na época, e ele não podia viajar, o filho dele ia nascer, ele falava, Nata, tu vai ser o cara que quer viajar? Não, eu viajo. Aí tá bom, então tá. Porque Covid, não sei o que, eu não posso pegar. Então eu fui fazer uma produção do lançamento da Epic de 2020 ou 21. Então eu fiz toda a produção. Eu fui para filmar o Malacarne, fui filmar a Letícia Cândido em BH, fui filmar o Gustavo Xavier em São Paulo. Então, cara, eu que fiz a produção toda de foto, de vídeo, e o Rômulo falou, tu tem que saber fazer foto. Eu falei, não, mas eu não sei fazer foto. Não, mas tu tem que saber. E a minha lente era tudo manual ainda, era uma Sonyzinha. Falei, meu caramba, não, tu se vira, tu consegue. Cara, e aí ele sempre me ajudou, o Rômulo sempre foi um cara que me ensinou muito. Hoje eu até estava na casa dele, tomando café e pedindo para ele me dar uma dica de colorir, velho. Eu preciso aprender a colorir. E ele, não, faz assim, Nata, vamos lá, sabe? Compartilhar, sabe? Foi muito massa. Todos meus amigos que eu tenho, tanto vocês, cara, é muito legal a gente compartilhar tudo que a gente sabe, né? Nunca escondi nada. Falei, cara, minha vida é um livro aberto, tá aqui. Que alguém pedindo ajuda, tá aqui, como é que faz? E aí foi isso. Aí a Specialized tinha um programa, falou, Nata, quer correr cross country? Cross country? Eu falei, corro? Como assim? E o preconceito gigante. Falei, eu não sou dessas bikes elétricas, isso aí não vai virar. E até então a Specialized botou uma na minha mão, falei, tá bom, vamos correr esse negócio aí. E aí corri, fiquei em terceiro. Que ano segundo, era antes da pandemia ainda. Foi a última prova que, lembra que parou a pandemia, deu a pandemia, eu estava numa prova em Araxá. Também fui nessa. Eu corri, fui segundo no e-bike. Fui segundo, ganhou o Eric Brusque, eu fui segundo. Nossa. E rolou maior polêmica, que nós estava porque daí a Bike Specialized, o Marcelo Catalã na época era o que conferia as bikes. Aí eles falaram que a gente chipou as bikes, foi uma confusão. Cara, não tinha nada, velho. O que a gente já usava na época, que nós botava a bateria de 500, deixava a bike, usava pneu de cross country. Cara, eu sempre fui um cara que me reinventei, eu sabia como, aprendi escola Barba e Marco, como setar a bike, configurar a bike. Então a galera andava com bike original, bicho. Eu não mexi no motor nunca, não tinha nada de passar do limite de velocidade. E o shuttle era permitido, tinham características desse motor grosso. Peso, é leve, a Bela era leve, o Eric era leve, né? Usava pneu, andava com suspe mais cheia, pneu mais cheio. E isso eu fui sempre muito safo, né? Tanto que o primeiro ano de enduro, mesma coisa. Eu lembro no feminino, a Patrícia Loureiro e a Bela, e a Patrícia Loureiro falava, pô... Enfim, nessa época tinha muito menos, ou não tinha nada, talvez, de chipar a bike do que hoje, né? Sim. Hoje tá uma bagunça. Hoje tá bagunça. Como o Elinho diz, as bikes são maravilhosas, nunca foi tão legal, mas é bike a 45, é bike a 32, é bike que não para de acelerar nunca. Agora esses motores Amflow. Eu queria que você falasse mais do instrumento, não tanto para o lado da competição, mas do instrumento que é a IMTB, porque é a coisa mais legal que eu montei. Eu dei o exemplo de competição porque foi onde eu entrei para o e-bike, porque eu tinha um preconceito e entrei para o e-bike. E aí corri os enduro, ganhei, não sei se eu ganhei, enfim. Brasileiro, eu lembro
você Porra, fui pro Mundial, fui pra Copa do Mundo de Enduro, velho, na Itália. Você ganhou. Você ganhou Ganhei segundo. Fui segundo nesse ano, Melandri, que ganhou atrás de do Marco Melandri. Na Simplesmente Master aí, né? Tinha o Marco ele. Melandri é um piloto de moto velocidade italiano que ganhou já a etapa do MotoGP, já ganhou Superbike e é um mountain biker também, né? E essa Copa do Mundo em Finale Ligúria, meu lugar, acho que o maior paraíso do mountain bike da história, né? Todas as provas na Itália, downhill e enduro, tem uma característica de ser muito difícil e inclinada. Lá só tem Finale pedra. Ligure, nessa etapa da Copa do Mundo, não foi diferente. Foi a prova mais extrema do mountain bike que teve. A gente trocava 4 vezes de bateria. Então, a gente tinha que levar 2 baterias, entregava, largava, deixava uma bateria num lugar, então subia 4 trilhas e, né, descia 3 especial e subindo, e quando voltava do especial tinha um power stage, ou 2 power stage. Aquele lado da Basinato, né? Que tem aqueles ventiladorzões. Aí a gente pegava a bateria, cara, eu lembro de stories do Fabiano Barel falando, isso aqui não faz sentido, é loucura, reclamando de tão extrema que era a prova. E aquele ano eu quebrei a mão, cara. Eu quebrei a mão fotografando no Brasil Ride. Você foi com a mão... Eu tava de moto, de carona, o cara passou perto de uma árvore e a câmera bateu, olhando para trás, bateu numa árvore, que trinquei a mão. E fui competir com a mão trincada e quebrei a mão lá, andando. E aí vim para o Brasil, o Zé da Cliff já arrumou a cirurgia, arrumei a mão, e aí tudo certo. E aí, não contente só com isso, fui... Pandemia, né, Nathan? Pré-pandemia, né? Não, acho que pós, não foi? Pós-pandemia. 2022, acho que é isso aí. E aí, 2023, eu fui pro Mundial, para a Copa do Mundo na Tasmânia. Ganhei 2 etapas lá. Foi que 2. Aí você andou na Open, né? Andei na Open. E tinha a categoria Pro e tinha a Open. Diferente da Itália, que você andou na Pro Master. Não. Andei na Pro Master, isso aí. E na Tasmânia você andou na Open. A Open, que era só a única categoria que tinha, porque tinha a categoria Pro, que era tudo bike, né? No arroz e feijão. E aí a e-bike eles fizeram um especial e eu ganhei as 2 provas lá. Foi massa, né? Chuva e tal. Então, para mim, estava em casa com chuva. A gente sempre teve essa característica de andar no molhado aqui. E aí ganhei as 2 provas lá. Foi bem legal. Que até me corrija se eu estiver errado. O cara que faz as trilhas lá é um cara que fazia as provas as pistas de four-cross da Copa do Mundo de mountain bike, o Glenn Jacobs. Sabe quem é esse cara, Nathan? Cara, eu tava lá. Trilhas dele na Tasmânia, né? Eu tava lá, o Felipe Pimpão me mandou mensagem, vai atrás do Jacob, E um brasileiro, que é o menino que tá aqui hoje, em Timbó, o Dutz estava morando lá e ele era fotógrafo desse cara, ele trabalhava para o Jacob. E ele falou, esse é o cara da mountain bike, não sei o quê. Ele criou junto com o Steve Pitt, nessa época, de criar essa cultura de não usar roupa lycra, de andar com aba, sabe? De deixar o esporte mais bonito. Não... que essa mais galera tava sem pala, né? Era uma doideira, tudo roupa colada. Hoje continua roupa colada, mas ela segue o estilo bonitona, né? Tá linda as roupas hoje, tudo. Pro audiovisual sempre eu acho que foi muito massa. Mas o Jacob foi o cara que criou essa cultura trail building, que até então hoje é uma profissão, né? Sim, ele é o responsável, Jacob Trails é o projeto dele, e ele lá de trás, né, ele foi o cara que começou a modernizar algumas pistas também, criar pulos pro downhill, pai do dual e do four-cross, assim. Isso. Muito, muito interessante. Tive o prazer de conhecer ele lá, falei, foi querido demais. Foi muito massa. E eu já estava, nessa época, já fotografando, né? Então, eu já levava minha câmera, meu equipamento. Se entrar no meu canal do YouTube ali, Nata Giacomozzi, tem todos os vídeos lá da Tasmânia.
Então eu viajava, fazia como cadeira, né, bicho? Corria e já pegava a câmera e já fazia parte de... Que bacana. Por gostar mesmo, não entregava esse material para ninguém, eu fazia, né, postava nas minhas redes sociais, no YouTube da vida, contando um pouco das coisas e acontecendo. Então, essa era a minha paixão, né? E ainda é hoje. Não, uma boa dica, o teu canal do YouTube, vou dar uma olhada, inclusive. Vai, espia lá. Cara, Vou dar uma navegada. Eu comecei o canal quando começou o YouTube, cara. Acho que foi 2006. Então, meu canal tem 15 mil seguidores até hoje. Pô, hoje Que legal. 15 mil seguidores é muito difícil, cara. Mas na época foi rapidinho, né? Que bacana, que legal. Ô, Natan, e hoje o rolê e o trabalho? Quais são as atividades? Hoje tá mais trabalho do que rolê, né? Então, hoje eu sou embaixador da Specialized das Turbo, né? Então, sou muito grato por poder andar com essas bikes de última geração. As Levo agora, essa bike, eu achei que não tinha como melhorar, mas essa Levo 4 tá bizarro, cara. O quanto que eles conseguiram juntar um mix de conforto, né? De a bike ser boa para competir, né? Porque ela é uma bike quase de downhill. Lembrando das minhas bikes antigas de downhill, que tem 22 quilos, ela tem 20 e poucos, 20 uns quilos ali. Força, a bike é muito forte, né? E conforto, é um mix de coisas boas, cara. Que eu falei, como é que eles conseguiram melhorar? Então a gente anda de mullet, 27 milhas. Hã? A tua é uma S-Works? É uma S-Works, que é um motor mais potente. 11 newtons de torque, é muita coisa. 111 newtons, mullet, alucinante. E aí eu tô criando conteúdos para especialistas também, então eu aproveito essas viagens que eu tô fazendo, que nem agora eu fui filmar um grupo que foi fazer um tour nas Dolomitas e fazer um tour em Girona, de mountain bike, de road. Então eu fui fotografar e criar conteúdo para essa galera dessa agência que chama SL de turismo. E aí eu aproveito nesse meio tempo, eu vou criar um pouco de conteúdo para mim. Então subi nas Dolomitas, peguei o drone, cara. Vocês foram para Bórmio, né? Eu vi você no Bórmio, Passo Estel, do lado do Pínio ali, quase divisa com a Suíça e Áustria ali, né? Então eu levo minha e-bike junto e vou criar conteúdo, né? Aproveitando, fujo ali e tô com meu equipamento, já subo com o drone, subo com o GoPro e vou criando material e vou alimentando. Essa tá sendo... Qual drone que você está usando, Natan? Eu tô de Phantom 4. Fui para a China agora, mandei um 4 lá, coisa mágica. Nossa. Não, E a tecnologia tá cada vez mais muito louca, velho. Tá muito massa essa tecnologia. O drone tem muito sensor, é difícil tu bater em alguma coisa hoje. Não, o teu conteúdo da China foi demais, cara. Você entrando na DJI lá, demais. Muito legal, cara. Bacana. E cada vez vai ficar mais legal, né, velho, isso tudo. Meu, aí já que é pra criar tanto conteúdo... nas bikes, né, como a DJI hoje tem uma conexão muito louca. Tu tá com a câmera, tu pode apertar um botão na tua bike e começa a gravar. Tu conecta o GoPro, não, a gente chama GoPro que é que nem um Bombril, né? Então, mas a câmera action da DJI conecta com a bike, que conecta com o microfone, bicho. Mas isso é uma interface com motor de DJI ou com outros motores também? Com outros sistemas? Não, com o Mastermind, que a gente chama, né? Com o computadorzinho da DJI, ele conecta com a câmera, então tu consegue compartilhar tudo ali dentro. Da Unflow. Tem o DJI. E aí eu tava lá acho que o Marcelo Catalã que me falou que a história da DJI, porque essa bike já tem um projeto já longo, né, tempo, mas não virava. Mas por que a DJI vai se meter nesse meio, cara, né? Não faz sentido nenhum um mercado comparado ao mercado de drone desse tamanho, né? O cara faz drone para guerra, velho. A empresa desse tamanho, gigante do mundial. Os caras dominaram o mundo, cara. E aí, o que o cara foi inventar nesse mercado de bicicleta, que é desse tamanho? O cara é apaixonado, o cara anda de bike, o chinês anda de bike, é apaixonado por bike. Legal. E aí falou, não, vou fazer essa bike. E hoje, cara, uma bike, para a primeira bike, eles têm uma bike super legal.
foi eleita, né, entre as 3 melhores bikes do mundo. A Specialized ganhou esse ano e a GI tá ali. Ô, Nathan, você conhece um cara chamado César Rojo? Sim, Você corri com conhece a ele. Ride Uno com DJI? Acho que é a bike mais legal até hoje, assim, em termos de desenho, né? E hoje eu olho assim, é até mais do que eu preciso. Eu ando com uma bike muito boa também, já de uma tecnologia que não é a última, já me sobra bicicleta pra caramba. Nathan, uma outra história, e as provas como Sertões, hein, velho? É um dos eventos mais legais que eu fui na vida da história, assim, das duas rodas, meu. Eu acho incrível isso, cara, porque o Sertões foi criado para e-bike mesmo, né? Eu acho meio loucura quem vai sem e-bike lá competir, porque uma prova que nem as BH, 3, né? Nova BH Lima, mesmo, cara, Nova Lima. E, meu, foi sofrido para nós subir, velho, cara, pedalando. Imagina os caras de bike normal. o que foi aquele rolê daquele segundo dia, velho? É indescritível, meu. Não, mágico. Acho que a gente anda em lugares incríveis, é mais diversão do que realmente competição. Tem a galera lá que é doente, né, por E é competição. pau, e cansa. É É, 2 horas de pau, né? mas o primeiro ano eu fui para competir, até fui pódio, ganhei as prólogo e tal. Mas esse ano eu falei, ó, não quero competir, vou criar para criar conteúdo, então foi legal até porque eu tava realmente com a câmera, filmando, pedalando, e arrancava a câmera ali, já ia filmando e mostrando realmente os bastidores, me divertindo com os amigos, e foi legal demais, cara, foi legal demais. E essas bikes são mágicas, velho. Tá louco. Meu amigo. Ó, mais um conteúdo maravilhoso. Vamos ver quanto tempo? 23 minutos. 1 hora e 3 minutos, meu. Vamos Você para vai as pro YouTube? considerações, Caio? Vai para o YouTube. Vai Boa. pro YouTube. Você fala Bike Zone, vai o que a gente já gravou do Rampage. Vou até conversar com o Caê. Cara, vamos colocar o do Rampage nessa quinta, agora. Isso aí a gente está ouvindo depois, né? Caê, vamos para as considerações finais? Quase 1 hora e Não, meia. vamos para a parte do audiovisual agora, conectada, aí a gente conecta a coisa, porque ali, esse ano eu tive a oportunidade de Boa. filmar, Boa. fotografar caras que eu admiro muito. Porra, eu compartilhei foto com o Loic Bruni, Que legal. sabe? Nossa. O Loic Bruni, na capa Você foi para o do Mundial. Então vamos Mundial. Eu fui para o Mundial, eu fui para o Whistler, no Crankworx, trabalhei, fiz foto para a galera mais foda que eu admiro, e os caras usaram minhas fotos. Fui para o Mundial, fui para o Red Bull Rampage, fui para a última etapa da Europa, de Downhill, Lesenheim. Mas, Jonathan, conta para mim uma coisa, como é que funciona? Você vai lá, tá no Crankworx, como é que você oferece a tua foto? Como é que rola isso? Como é que rola isso? São conexões, né, que eu sempre fiz no mundo da bike, por exemplo, a SRAM, hoje a gente tem o Marcelo Catalã, que está como diretor de uma das áreas da área da América Latina, então é muito massa, né? Então ele conhece todo mundo. Então, só numa ida que eu fui, que eu estava indo para o Crankworx, ele já me botou dentro do escritório da SRAM lá em Washington. Então fui lá, legal. não apertei a mão dos caras, tal, sou fotógrafo, tal. Então lá no Crankworx, os caras viram meu trabalho, né? E eu tô indo como investimento, né, cara? Ninguém me mandou convite. Eu fui, levei minha câmera, fui criar conteúdo, fui dar rolê. A Specialized, né? Eu tenho um FII para produzir conteúdo, então eu uso isso para poder viajar e fazer meu conteúdo. E já vou aproveitando e fazendo conexões. Então, E na Europa, por exemplo, você estava trabalhando lá, se aproveitou, foi para o Mundial e depois foi para a Copa do Mundo. Isso. Então, o gap do Mundial foi na semana que eu saí das Dolomitas e que eu tinha que ir para Girona. Eu falei para o Petros, eu tô indo para o Mundial, que é um pouquinho para cima. Saí das Dolomitas, subi para o Mundial, fiquei 2 dias lá e vim embora para Girona para trabalhar. Então, e lá, cara, né, o Loic Bruni usou minhas fotos. Eu vi. Jack Goldstone usou minha foto. Tá usando legal. ainda agora. Quer ver aqui, ó?
Olha só, velho, que doido. Mostra Deixa eu isso pra ver. nós. Que ano 2025, hein, Nathan? Jackson Goldstone, o WhatsApp dele, a foto que ele tem de capinha, essa foi uma Ó, foto que que eu mandei para legal. ele. Oi, E olha meu. a foto de capa dele, velho. É a minha foto, velho. Que Que legal. legal. Esse cara tem acesso a fotógrafo do mundo inteiro, então, Que né? bacana. E eu sou muito feliz. Ah, vai usar a Quem foto do diria? Sven? Vai usar a foto do Sven Martin? Não, vou usar do Nata. Tipo, eu falo, mas, porra, se o cara gostou, tô feliz pra caralho, velho. Pode crer, que legal. Fotógrafo oficial da Santa Cruz. Sven Martin, dos fotógrafos mais célebres, né? E é legal do Sven, uma carreira de biker sul-africano, carreira de biker, transicionando para mídia, né? Sim. Não, e quem E é o cara, ele me viu na Tasmânia, me fotografou na Tasmânia, me fotografou em Fort William, o Sven, me deu foto de Fort William. Que legal. E nesse mundial, toda vez eu vou lá, aperto a mão dele. Daí ele sempre fala, eu já te vi em algum lugar, ele sempre fala, eu já te vi em algum lugar. Eu falei, claro, pô. Já me fotografou. E tu já te... Eu falei, pô, corri com o Marco. Toda vez eu tenho que contar para ele a mesma história. Aí no mundial esse ano eu falei, daí eu peguei e mostrei uma foto que eu fiz do Jack, que o Jack foi campeão mundial, e eu fiz a foto com... Eu sou o único que tem essa foto com o Rainbow, assim, sabe? É um panning, um zoom panning que a gente chama. Então, eu puxo o zoom ao contrário da câmera, então eu tenho que... O zoom voltando tem que ser na mesma velocidade que o atleta está vindo. Que legal. Pô, essa foto, acho que foi a que você marcou a gente. Cadê? Deixa eu ver. Aqui, tá até na pasta que eu mandei pro Goldstone aqui. Então, essa foto eu mostrei pro Sven, o Sven falou, caralho, velho. E daí, ali, tipo, ele me respeitou como fotógrafo. Aí eu falei... Essa foto você marcou a gente, meu. Tá lá Essa foto tá lindíssima. Muito foda. Muito. Muito cara, foda. Essa foto, meu... Do caralho mesmo. Porra. E o arco-íris ficou perfeito. Ficou lindo, ficou lindo. Porque, cara, faz muito sentido o Rainbow da parada. E aí, depois fui para Lesenheim, encontrei o Jack Goldstone lá. Falei, tu lembra de mim? Puta, não. Falei, cara, 2017, eu e o Arruda, eu filmei tu quando tinha 13 anos, tu já mandava backflip. Caramba, lembro de ti e tal. Então, essas conexões é muito massa, sabe? Foi conexões que eu sempre fiz no downhill, porque é isso, cara. Pra tu estar no Red Bull Rampage, não vai qualquer um. Pode nem para correr lá, né? Se fosse por talento, a gente tinha que ter talvez brasileiro competindo no Red Bull Rampage. Mas não, velho, são conexões, mostrando serviço, mostrando. Então é um investimento que eu estou fazendo de ir para essas provas, né? E plantando sementinhas, né, cara? E conectando, apertando a mão do Sven, falando, cara, admiro tu pra caralho. Apertando a mão do filmmaker, do Code, que é o filmmaker do Jack Goldstone, que são caras talentosos que nasceram no país, são amigos do cara, né? E conseguem facilmente. Do mundial de língua inglesa, né? Isso é uma dificuldade também. Legal. Quantos anos você tá, Nata? Com 40. Novão. Olha, vou dando minha consideração final. Eu queria saber qual que é a tua meta? Aonde você quer chegar? Qual que é o teu... Porque você já, apesar de você ser atleta, você já saiu de cima da bike como atleta. Você está migrando, você tá, cara, amadurecendo, né? Eu já passei por esse processo, Cadeira passou. É um processo que dá vida mesmo, cara. Você está entrando para a carreira profissional. Então, como é que você almeja? O que você vê o Nata com 50, velho? Qual que é o Nata de 50 anos? Cara, eu quero só continuar fazendo o que eu faço e ser remunerado por isso, sabe? Eu acho que é isso. Então, quanto mais a gente faz o que ama e mais grato a gente tá por isso, é como se a gente não estivesse trabalhando, né? Mas é lógico que tem que ter arroz e feijão, né? Para comprar as coisas. Para comprar lente, porque é tudo caro. Hoje o que eu não compro nada de bicicleta, mas eu tenho que comprar lente, tenho que comprar cartão, a câmera vive atualizando, então a gente tem que estar atualizado para o mercado. E eu quero isso, cara, quero me tornar alguém
importante no meio, e quem sabe se eu puder um dia ir para uma Olimpíada, acho que seria o topo do topo do topo. E aí, já que o downhill não tem Olimpíada, então não consegui, então meu sonho é para uma Olimpíada. E se alguém falar, pô, o Nata é bom no que ele faz, né? E eu sempre tô aprendendo muito, cara, todo dia com isso. Tô agarrado a Rômulo, né? Piva, como é que faz isso? Como é que faz? Sabe? Pedindo, porque, cara, é difícil. O próprio, hoje eu sou amigão, jantei com o fotógrafo da Specialized e do Nino, que é o fotógrafo, que é o Mikał Cerveni. Ele é polonês, eu acho, não, eslovaco, ele é eslovaco. E é um dos caras mais foda de foto que eu já vi na vida. E o cara é massa, velho, e troca ideia, e né, me ensina como faz isso, como edita, de que forma. Então, estando nas pistas, às vezes eu tô caminhando e escolho um ponto para fotografar, daí de repente aparece um Mikał, eu falo, putz, eu tô no lugar certo, velho, porque esse cara, ele fotografa na Copa do Mundo desde 2007. Então, cara, ele fotografa o Nino a vida inteira, sabe? E tá do lado desses caras hoje é a mesma coisa como eu tava na bike, sabe? Do lado do Marco, do lado do Greg Minar, que hoje eu tenho o prazer de falar com o Greg e ele chama, ei, bicha louca, sabe? Porra. Então é isso. Então, tá nesse mercado é um mercado difícil também, porque não é uma valorização como, sei lá, hoje a gente atende a fila, eu vou fotografar o Ironman esse final de semana, aqui em Floripa, eu já fui trabalhar em Kona, e eles valorizam muito, sabe? Então, é uma grana da empresa do tênis, né? Enfim, que movimenta muito mais dinheiro do que a bike, né? Então, o próprio, eu vejo que o Cerveni, essa galera também é fogo, não tem uma vida fácil, porque realmente a remuneração é menor, mas é a paixão. Ele mesmo falou, cara, eu sou apaixonado por isso. E eu faço outros trabalhos, né, para compensar. E é o que eu faço. Hoje eu fotografo para fila junto com o Rômulo, hoje eu vou para viagens junto com agências de turismo de neve, então eu tô lá fotografando neve, junto com, né, fotografando viagens de milionários lá para a Europa, e eu acho que isso vai pagando conta, então aí vai fechando, e vai indo para um lado, para o outro. Então o Nata daqui, sei lá, 2050, talvez possa fazer menos coisas, como estou fazendo talvez hoje, com família, mas com qualidade e com, né, coisas pontuais que seriam isso. E, legal. Porra, acho que vale a pena falar, esse ano foi um ano muito difícil para mim, ao mesmo tempo muito gratificante, foi um ano de punk, entrei numa depressão punk demais, que pedi ajuda até liguei pro Doc, Psycho, eu falei, bicho, o que eu faço aqui, cara? Tô pensando isso, me passa pra cabeça direto em me matar. Ele falou, mas tu tá planejando? Eu disse, não tô planejando nada. Não, então tá bom. Então fica tranquilo que isso é pensar, é normal. E aí fiquei 4 semanas aqui em Balneário sozinho, falando pra família que tava tudo bem. E era mentira, velho. Dormindo de manhã, tarde de noite, que nem um louco. Não gostando mais de pedalar, não gostando mais de fotografar, revendo tudo, falei, na minha vida. E ao mesmo tempo a vida me abre e fala, não, vai pra lá. Vai pro Mundial, vai pro Red Bull Rampage. Eu falo, caralho, que loucura. E aí é isso, acho que, cara, a gente tem que cuidar da cabeça, né? Muito, muito, muito cuidar da cabeça, se abraçar os amigos que a gente tem, a família, ser muito grato a isso, se abrir, conversar e fazer o que a gente ama. Muito, muito legal. É muito legal ver você se abrir dessa maneira. E tem muita gente que passa por dificuldade. E a gente tem um amigo nosso que está passando por isso também. E a gente sabe como é que é, cara. A cabeça é difícil. É difícil, mas é legal, cara, porque ao mesmo tempo eu não queria falar com amigo nenhum, velho, sabe? Assim. Então, às vezes, né, o Doc foi o primeiro que eu falei, porra, eu fiquei amigo dele em outras viagens, que foi, não lembro onde é que foi. Aí eu falei, bicho, preciso de ajuda. E aí ele falou, não, vamos aqui. Aí começamos. Então, é isso, cara. É importante demais a gente ter os amigos. Para quem não acredita em terapia, quem não acredita em religião, quem não acredita em não sei o quê,
cara, mas se agarra alguma coisa, né? E vai, porque é isso. A gente tem Passo, né, Nathan? passo a passo, cara. Curtir pequenas coisas, né? Isso, velho, natureza, família, curtir o rolê da bike. E eu já tô apaixonado com audiovisual, então eu sou grato com isso, sabe? Criar uma foto boa, para mim, é muito bom, sabe? Feliz demais com isso. E ainda mais ver que os caras gostaram do teu material, sabe? É muito massa. Acho que é o pódio da bike, né? Pô, que história bonita e inspiradora. E Muito. E sempre muito se reinventando, né, cara? Né? De alguma forma. Sim. E Que é uma com essa depressão, eu tava pensando, o que eu tô fazendo na minha vida, velho? Né? Porque eu preciso ganhar dinheiro, cara, e não tenho uma família ainda construída, não tenho, o audiovisual não paga como a minha mãe paga na contabilidade, o que eu tô fazendo, sabe? A bike, tô aqui ainda andando de bike, cara. Mas, cara, é isso que me deixa feliz, é isso que me deixa vivo, né? Então é isso, aí voltei com tudo, velho. Voltei com a bike, né? Eu tinha abandonado, eu não era nem embaixador mais da Specialized, voltei a ser embaixador, criar conteúdo, voltei a fotografar, né? E eu sou grato demais à minha família, sempre eles me abraçam e falam: não, acorda, acorda, cara, tu não tem doença nenhuma, velho. Tu tá aí andando, tu né? Tu não tem câncer, tu não tem outras doenças que várias pessoas têm. Acorda pra vida, velho, vai viver. Aí eu acordo. Porra, gratidão, verdade? Né? Pô, legal. A gente se agarra uns probleminha idiota. Ai, a mulher me deixou e agora vai. Meu Deus, tá louco, rapaz. Importante para nós ouvir isso, né? De uma Não, maneira. é importante que você se abra dessa maneira e se sinta à vontade de dividir com a tua galera isso daí. Sim, porque às vezes a gente agarra um problema tão besta, né, cara? Tipo, porque como a gente tava falando de coragem, né, que esses atletas do Red Bull Rampage têm uma coragem gigantesca, é a mesma coisa com problemas, né? A gente tem um problema pequenininho e a gente transforma aquilo numa depressão. E às vezes o cara que, como o Caio, que é um menino lá de Ibirama, que caiu num acidente de bike e ficou tetraplégico naquele mês. Nossa Senhora. Nossa. E depois ele sempre acreditou no processo e falou: eu vou voltar. E o corpo, cara, e foi melhorando. Hoje ele caminha meio que nem um robô assim. Mas ele foi o cara que me deu um puto exemplo. Não entrou em nenhuma vez em nenhum buraco. E um problema gigante na vida dele. E o bicho mostrando para mim cada vez mais que é possível, que vai dar certo. E eu tô melhor. Hoje ele tá pedalando, velho. Ele pega a barra circular e vai pedalar. Que legal, bacana. A gente pegou a bike elétrica, tem no meu canal do YouTube lá. A gente pegou uma bike elétrica e eu subi uma das montanhas mais difíceis da nossa região. Eu não sabia a história dele, mas Hã? eu vi você. Eu não sabia a história dele, mas quando você fez, você colocou no Instagram também, eu vi isso. Ele caiu um tombo de bike, foi considerado até. Cara, ele não mexia, só mexia o olho. E o corpo foi mudando. Em um mês ele começou a sentir as pernas. E agora, depois de 10 anos, 10 anos, ele tá narrador de prova. Tava no Brasileiro lá narrando. Ele é o cara que vai. Hoje ele tá aposentado, trabalha, faz alguns bicos e tal, mas ele é o cara que leva o Luquinha para treinar. Ele é o cara que faz a narração das provas. Hoje ele é um cara incrível, velho. Ele mostra, sabe, ele é um puta exemplo para nós de tudo isso. Na época ele não era nada, ele é um pia chato pra caralho que incomodava. Tem um cara que chama, um compositor brasileiro, que chama Pedro Luiz, e ele tem uma música que fala: tudo vale a pena quando a alma não é pequena. É verdade. É verdade. E é uma frase que é isso que vocês estão falando, cara, vale a pena. E este fluxo, cara, se o mar que é o mar tem maré, imagine nós e nosso coração maré, velho. Cada dia, eu converso muito com o Caê de coisas da vida também, e é isso. Por que tem a noite e tem o dia? Yin Yang, o ciclo das coisas. Né? É isso aí. E é importante, viver na alta só fora de giro não dá, né, meu?
Não tem como. E isso é interessante hoje, pelas buscas, né? Eu estou numa fase da vida muito steady, muito linear, né? Então eu não tenho mais uns. Parei de beber, né? Também recente e tal. Por quê? Porque você já me viu, né? Uau! Não imagine como é que eu ficava depois de um pico daquele, como é que eu ficava. E aí a vida inteira. Aí na X Games, vai fazer X Games lá no Staples Center. Vai na casa do Travis Pastrana. E aí depois? Então hoje, velho. Pode crer, esse vácuo é muito foda, cara. É foda, eu sinto também, sabe, É isso muito aqui, foda. cara. Agora eu acabei de vir no Red Bull Rampage, esse final de semana eu trabalho no Ironman, mas depois daí fica, Dá sei um lá, vácuo. 2 semanas sem. E cuidado. É, se tu não se Aí, agarrar às coisas da pequenas vida... coisas. É isso, meu. Jardim terapia, eu tenho na minha terapia. Eu acho que a minha maior dificuldade, na real, a minha maior dificuldade é como eu me considero uma pessoa que eu, de certa forma, pública, porque o meu Instagram é público, eu divulgo a minha vida o tempo todo. A gente não tem a liberdade de expressar isso que você está se expressando, cara, dessa maneira. Porque a gente não nas é tudo mídias, bonito, né? a gente está explorando sempre tudo do lado bonito. E, na verdade, o lado duro que é o lado duro, né, cara? Né? Bacana, é bom. Uma outra história também, colocar no Instagram, brother, não vai mudar a tua alma. Então, assim, Exatamente. tem momentos que quanto mais você tiver de dentro para fora, é melhor do que de fora para dentro. Né? Não, mas o que eu quero dizer, tio, que não... o que eu quero dizer, não sei se você concorda, mas no Instagram, você nunca vai ver, por exemplo, uma foto do Nata. Ó, vê se você consegue entender o que eu estou querendo falar. Porque eu passo por isso. Você nunca vai ver uma foto do Nata e ele declarando um texto de um momento ruim dele, cara. Não estou falando do Nata, estou falando. Não, você pode até. Tudo. Você pode até. Eu só As acho. pessoas só expõem o lado florido do negócio. A mídia social, eu acho que no fim das contas não fortalece ninguém, velho. Ela vai fortalecer o business e muita coisa, mas a alma do ser humano ela não pode ser alimentada pelo joinha. Pela aceitação dos outros. Ou você se aceita e se encara e se entende com você mesmo. Mas, tio, a sociedade. Mas não, tio, não. Né? Você é um cara que não nada nem da sociedade. Você, né, a gente tem conversado muito, né? Bastante, mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado e como consumir isso, né, cara? Porque sou um cara que fico bastante no Instagram, mas aí tu vê aquela foto daquela pessoa, né, numa lancha, não sei de onde. Tem que entender, calma, né? Isso ali é isso, mas e o cara não ficar pensando e comparando com a vida dele, porque isso ali não é realidade, né, cara? Então, tecnicamente, aí o cara fica louco. Tecnicamente, o que você está falando, Caê, são ferramentas usadas por muita gente, não vou falar para ostentar, mas para mostrar só o lado iluminado da coisa. O lado bonito, o lado florido. Só que o dia é feito de noite, o dia, 24 horas, é feito de noite e dia. Só que o que não dá é, né, a luz, ela cria a própria sombra. Uhum. Tudo tem isso. Então, o equilíbrio das coisas. E hoje o mundo, né, pelo contrário, o mundo do consumo, o querer parecer que é cada vez menos. É filosófico pra caramba, dá pra gente começar um outro programa. Não, eu sou muito grato também a nós passar por tudo isso, né, cara? Pensa, nós três aqui, né, nascemos sem Instagram, né? A gente demorou para conectar na internet para baixar a música na trabalheira. Nossa. Passou por uma pandemia e hoje toda a mídia é momentânea. Na época o tio Cadeira que fazia era para a próxima semana. Hoje se eu vou postar minhas fotos, eu já estou atrasado. Rampage aconteceu há 2 dias. Eu ainda não postei, eu ainda estou falando meu pau, ainda não editei. Preciso postar essas fotos. É loucura, velho. Ô, Nata, o Bike Zone site
O que bombou na época é que tinha corrida no domingo à noite as fotos estavam no ar, meu. Não sei se você lembra disso, velho. Não, e notícia, né? A gente tinha resultado no domingo à A noite. informação não chegava e hoje ela tá aqui assim, né, pô? Você tava lá no Rampage há 2 dias atrás e tá aqui agora com a gente, né? Nós assistia os filmes do Cadeira, né, New World Disorder, cara, nós esperava ver que chegar aquela fita para Isso. assistir o negócio. Ô, Agora a gente espera um filme, por exemplo, como Earth ou filmes milionários, mágicos, que eles com mensagens, né, hoje, e não impacta. Porque, tipo, o cara já mandou uma manobra, já é muito maior do que aquele. Posso ler para vocês o que eu escrevi hoje, cuidando do jardim aqui de casa, Pode. depois de uma caminhada? Em tempos da obsolescência do um dia, o que dura tem muito mais relevância, pois permanece e será muito mais legal, pois se encaminha para o clássico e duradouro. Eu vou ter que ouvir de novo isso aí Fala, depois. traduz. Em tempos da obsolescência do dia, hoje a Traduz. coisa fica velha em um dia. Eu tenho 58 anos e não me sinto velho. A minha imagem, ela não corresponde mais à minha energia. Eu tenho mais energia do que a cara já que eu estou ficando de uma pessoa mais velha. Sendo que hoje, a pessoa que está ficando mais velha, ela acha que não, ela tem que ficar mais novinha, porque põe botox, pinta barba. E aí, meu, você acha que a alma acompanha? A alma não acompanha. Isso está levando o ser humano para o buraco. Em tempos da obsolescência do um dia, o que dura tem muito mais relevância, pois permanece. Então ficar velho, o passar do tempo é uma coisa que a dignidade só você dará a você. Só você dará a você. É filosófico isso É uma aí. filosofia. Agora, não vai ser colocando botox que vai mudar alguma coisa. Não, mas, por exemplo, Nato, o que você acha que te levou para baixo e te trouxe de volta, cara? Porque você falou que você... na vida aí, né? Eu acho que é isso, velho. É a sociedade. É a gente viver na sociedade, entendeu? Então, a sociedade já está escrito lá, tu vai nascer, tu vai para a escola, tu vai se formar, tu vai ser alguém, trabalhar na empresa, casar, fazer uma família, e aí vai ter netos e vai morrer. Então, cara, esse meu processo está demorando, e daí tu vai entrando num negócio, entendeu? E é isso, porra, mas eu não tenho o meu horário das 7 da manhã às 6 da tarde. E aí? Como eu faço? Cara, então eu não faço parte da sociedade. Porra, tentei já várias vezes aqui, relacionamento não tá dando certo. Mulher, isso também é uma loucura. Porra, não tem família ainda, não tem filho. E, né? E aí, caralho. E aí vai indo. Você tá com 40? 40. Meu primeiro filho eu tive com 46, velho. Então ainda dá tempo. Eu não pensava nisso, não, cara. E hoje falam que eu sou pai. Eu ouço bastante isso, que eu sou pai velho. Porque minha filha tem 7 anos. E, cara, eu sou felizão da vida pelos Mas filhos. rótulo da sociedade, tu é velho, tu é pai-avô. Exatamente. É esses rótulos que eu tava falando. Mas que bom que você tá aí, irmão. Isso rotula e vai massacrando um pouco a gente, se a gente não cuidar, né? E eu fui para os Estados Unidos, morei agora, tenho visto trabalho, tudo, fui morar para lá e casei, coisa era tudo. E aí, de repente, esse Nata foi para lá para morar nos Estados Unidos, e o Nata, que era alguém no Brasil, não é ninguém nos Estados Unidos, começar a criar tudo do zero, sabe? Caralho, velho, é doideira. Mas tudo que eu criei lá. E ser alguém é muito louco, cara. Né?
ser alguém no Brasil, desde as marcas, o Nata criou uma história no mountain bike com downhill, né? Sou feliz demais por isso. Eu não estou falando, que o Nata é foda. Não, mas foi legal, né? Nossa Então terra. eu chego em São Paulo, vou dormir no Cadeira, vou para os Estados Unidos ali, durmo lá no Caetano, né? Tenho amigos, velho. Isso foi a bike que me deu. Foi a história que eu construí com todo esse tempo. E daí chega lá nos Estados Unidos, tu não é ninguém, velho. E aí casado e tal, e a mulher trabalhando no horário, eu comecei a surtar. Então, sem terapia. É muito foda. E a mulher perguntando, tá, mas aí tu acha que tu vende arte, né? Vender arte, eu vendo arte. Daí começa, pô, mas é verdade, eu vendo arte, cara. Né? É a mesma coisa que um cara lá, né, que tá vendendo os negocinhos, as artezinhas para o cara botar no corpo. Mesma coisa, eu tenho que ir lá e conversar com o cara. Olha só, essa foto aqui é boa, tá vendo? Eu posso fazer uma campanha para ti. Nossa, daí que vendi nos Estados Unidos, vendi foto para atleta, entrei pro Fotop da vida e entra aqui no link, tá aqui tua foto, né? Sendo que no Brasil eu poder fotografar a fila, fotografar lançamento da Specialized. Velho, deu uma noia na cabeça. Mas isso só aconteceu depois que eu cheguei aqui no Ibirama, e daí eu pensei, pô, de novo, o Nata tá replicando várias coisas de novo. Cheguei em Ibirama, tô na casa da família, não construí minha casa. Até os 30 anos, velho, eu não administrava meu dinheiro, porque eu só competia. Minha família falava, não, tu tem que competir. E eu ganhava grana, ganhava 15 mil reais por mês na época, cara. Da Manuel Marchetti, né, de várias outras marcas que eu conseguia, projetos do governo, ganhava uma grana fodida na época. Era hoje como se eu ganhasse 50, 60 mil reais por mês para competir na época. Legal. Hoje eu não sei se alguém da galera do cross country sim, mas a galera do downhill levanta esse dinheiro para competir, sabe? Difícil. Então foi muito massa, velho, essa época toda, e ao mesmo tempo o Nata não se puxou como ser alguém de família ou bancar uma família, ver quanto custa uma Coca-Cola ou quanto custa uma viagem, sabe? E aí depois fui aprendendo, e aí foi isso, era altos e baixos, aí terminava o relacionamento, entrava numa doideira e vai e volta, mas essa vez foi mais punk. Então, mas estamos bem. Sim, pô. Que bom, cara. O importante é o fluxo, né, dessas coisas e, porra, para nós está sendo importante te ouvir e tenho certeza que para um monte de gente que está nos ouvindo também, porque, né, as aparências podem enganar, né, e é importante, porra, essa troca e esse carinho, né, essa troca desse carinho. A gente conversou sobre isso, né, Nata, num café da manhã, lá em Nova Lima também, e acho que lá, putz, você estava numa fase... você estava... meio que indo, começando. Começando exatamente a subir. Queridos, pô, quanto tempo que a gente está? Quase 2 horas. Quase 2 horas. Bora deixar um pouquinho de conversa para depois? Vamos. Isso aqui, o cara Foi tem que legal, gostar muito da gente para ficar as 2 horas aqui, velho. Eu vi. Bom, minha parte da depressão, os caras não vão chegar, mas pouca gente. Ajuda a gente a divulgar que vai dar bom. Ô, Nata, só uma coisa, cara. Eu admiro a sua coragem de se sentir à vontade. Porra, aqui, na verdade, eu tô aqui, eu nem tô me ligando que isso aqui tá pro mundo. Eu tô aqui em 3 amigos falando, né? Então, mas é legal isso. É admirável, de verdade. Eu agradeço e a gente vai se falar, com certeza. Pô, e é legal essa fase da vida, né? Que é uma fase mais sem filtro, né? Eu tô bem também. Claro que eu tenho meus momentos, né? Tenho cadeira narrador corporativo e tal, mas cara, se pensou, é melhor se arrepender do que falar, do que você falou, do que deixar de falar ou deixar de fazer alguma coisa. Claro, né? Tudo tem um limite, vivemos numa sociedade, mas
ser autêntico, né? Uma coisa que velho, é isso. a sociedade está se perdendo um pouquinho. Be yourself, seja você mesmo. Não Cara. Seja você mesmo. Não tenta reinventar, não. A roda já está feita, tá tudo feito. Né? Vai, seja autêntico, vai viver. É isso. Boa. Querido, muito obrigado. Valeu, Caetano Caezamataro, Nathaniel Nata Giacomozzi. Nós somos o Fala Bike Zone, que hoje deu um passo acima e virou um Fala Bike Zone num papo descontraído, entre amigos, contando a história, essa trajetória muito legal e bonita de vida do nosso amigo Nata Giacomozzi, né? Uma vida dedicada às duas rodas, ao rolê, e é um ser humano. Isso é legal. E os seres humanos sofrem, choram, se arrependem e se reinventam. Isso é muito isso legal. aí. Ô, Nata, queria te agradecer pelo me receber a gente na sua casa, por tudo que você me ensinou nas pistas e pela nossa amizade. Obrigado. Amém, obrigado, galera. Vocês são foda. Admiração gigante por vocês sempre. Valeu. Valeu.